Capítulo 801. Esta grande dívida não será esquecida. A grande onda sonora ecoou pelo mundo como ondas furiosas. O eco desse som parecia substituir todos os outros sons na área. Naquele momento, esse era o único som que as pessoas podiam ouvir. Faça a maneira. Este foi um grito de sobrevivência, o rugido de cada cultivador aqui. Este som era como uma espada afiada que poderia penetrar em tudo. O rugido de mais de 100 cultivadores faria com que até mesmo o coração de um cultivador do Nirvana tremesse. Faça a maneira. A onda sonora tinha acabado de se dissipar quando uma explosão ainda mais alta apareceu. Esta onda perseguiu a anterior, formando um momentum ainda mais surpreendente. Isso foi dito por Wang Lin. Depois disso, ele repentinamente deu um passo à frente. Wang Lin não foi o único a se mover. Todos os cultivadores que invadiram a área também deram um passo à frente. Embora essas etapas estivessem no vazio, elas emitiram um estrondo muito chocante. Era como se eles fossem despedaçar o mundo com seus passos. Wang Lin não parou, ele continuou passo a passo. Cada passo abalou o mundo enquanto ele caminhava em direção aos 6 mensageiros do templo celestial do trovão. Este impulso foi muito forte. Se não houvesse seria impossível sentir o choque. Mais de 100 cultivadores rugiram enquanto avançavam pelo caminho para a sobrevivência com os olhos injetados de sangue em direção à matriz de transferência. Esta cena fez tremer os corações de 6 mensageiros do trovão celestial. Embora fossem fortes, eles ainda estavam abalados por esse impulso. Enquanto os cultivadores avançavam, seus passos e rugidos ecoavam pelo fragmento. O cheiro de sangue encheu a areia. Por baixo de tudo isso, o rosto de um dos mensageiros ficou pálido e ele inconscientemente deu um passo para trás. Depois que ele recuou, foi como uma represa quebrada que não poderia ser interrompida. Assim que ele deu um passo para trás, ele imediatamente deu outro. Os outros mensageiros eram os mesmos. Sob a pressão desse ímpeto enlouquecido, eles começaram a recuar. Retiro. Retiro. Comer novamente. Retiro. Os 6 continuaram a recuar. Eles precisavam recuar, eles não podiam deixar de recuar, eles tinham que recuar. Houve um impulso irresistível diante deles. Embora cada um deles pudesse massacrar a maioria desses cultivadores, depois do que aconteceu antes, seus corações ficaram tímidos. Eles haviam se cultivado por muitos anos, mas nunca tinham visto um cultivador ascendente tentar mordê-los depois que seu corpo e a alma de origem entraram em colapso. Embora tivessem visto pessoas que escolheram se autodestruir após serem gravemente feridas para ferir o inimigo, eles nunca tinham visto tantas pessoas escolherem o mesmo caminho. A experiência anterior causou uma sensação inapagável de choque em seus corações. Se fosse assim, não seria tão assustador, mas entre aqueles aqui estavam os 2 cultivadores do corpo Yang e Wang Lin. A presença deles combinada com as pessoas correndo para eles causou uma sensação de medo em seus corações tímidos. Especialmente quando Wang Lin matou um deles facilmente. Eles não podiam resistir. Eles só podiam recuar, novamente e continuar a recuar. Os 6 recuaram cada vez mais rápido até chegarem à entrada da matriz de transferência. Abra a formação para que possamos sair. Eles estão loucos. Um bando de lunáticos. Um dos TH expressão e dos homens de meia idade estava pálido como olhou para os cultivadores de olhos vermelhos de carregamento para eles. Não havia necessidade de falar nada. 3 deles imediatamente se sentaram e começaram a formar selos para ativar a matriz de transferência para partir. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Wang Lin quando ele deu um passo e avançou para a matriz de transferência. Muitos cultivadores avançaram atrás dele. Enquanto 3 pessoas ativavam a matriz de transferência, os 3 restantes cerraram os dentes e avançaram. Um deles formou um selo e tossiu com a boca cheia de sangue essencial. Havia uma fechadura dourada dentro, que imediatamente cresceu muito. Bloqueia a origem e selha a alma. Ele tinha uma expressão feroz quando as correntes douradas de repente se estilhaçaram em incontáveis pontos dourados que atacaram Wang Lin e os cultivadores atrás dele. A mão direita de Wang Lin formou um selo e apontou para o céu. Um vento negro de repente se juntou em sua mão e logo encheu o mundo. O vento negro formou um dragão negro e imediatamente soltou um rugido. Vento frio saiu da boca do dragão enquanto ele rugia. O vento frio varreu as incontáveis partículas de ouro antes que pudessem afetar qualquer coisa. Então, eles desapareceram um por um antes dos cultivadores. Ao mesmo tempo, a mão de Wang Lin se estendeu e o dragão negro desceu do céu.
Ele rapidamente se acumulou na palma da mão de Wang Lin até se transformar em uma mecha dourada. Este tesouro é muito bom. Os olhos de Wang Lin estavam frios enquanto ele engolia a mecha dourada. O trovão dentro de sua alma de origem apareceu imediatamente e começou a refiná-lo. O rosto do cultivador que liberou a mecha dourada ficou pálido e ele recuou. No entanto, Wang Lin foi um passo mais rápido. Ele deu um passo à frente e sua mão direita, que estava cheia de poder, pressionou o mensageiro. Quando essa pessoa recuou, sua mão formou um selo e bateu na sacola de contenção. 3 pequenas bandeiras apareceram ao seu redor. Gás roxo saiu das bandeiras e formou vórtices. Quando os dedos de Wang Lin pressionaram o gás roxo, ele imediatamente sentiu uma força poderosa vinda de dentro. Ele não pôde deixar de parar por um momento e seus olhos se estreitaram. O mensageiro aproveitou esse momento para recuar novamente. Wang Lin revelou um sorriso de escárnio ao erguer a mão direita e a tatuagem do osso da besta imediatamente voou para fora. A aura maligna passou e uma luz cinza apareceu aos pés do mensageiro. O rosto do mensageiro estava mortalmente pálido enquanto o gás púrpura ao seu redor tentava resistir à luz cinza. Nesse momento, Wang Lin se aproximou e usou o feitiço parar. O corpo do mensageiro parou imediatamente. Embora tenha sido apenas um momento, a luz cinza imediatamente se espalhou por seu corpo. Enquanto Wang Lin corria para fora, ele chutou o mensageiro com o pé direito. Um som de estalo foi ouvido imediatamente, então o corpo do mensageiro se transformou em pedaços de pedra e caiu no chão. No entanto, as pequenas bandeiras ao redor do mensageiro levaram sua alma de origem e fugiram. Por favor, não me mate, usarei um tesouro poderoso. Antes que essa pessoa terminasse de falar, os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele saiu correndo. Ele apontou com a mão direita e o chicote de karma voou, fazendo com que a alma de origem dentro da névoa roxa soltasse um gemido miserável. Wang Lin agarrou a alma de origem e as 3 bandeiras. Ele então cuspiu um bocado de energia original para formar inúmeras restrições para selar as bandeiras junto com a alma original antes de colocá-las dentro de sua bolsa. Neste momento, os outros 2 mensageiros que atacaram foram cercados pelos outros cultivadores. Sob o ataque conjunto dos 2 cultivadores corporais Yang que tinham o apoio de alguns Yin ilusórios e muitos cultivadores ascendentes, os 2 mensageiros foram forçados a recuar. Nesse exato momento, houve um flash de luz silvestre e sangue jorrou do peito de um dos mensageiros. Seus olhos escureceram e sua alma de origem voou para escapar. Antes de Wang Lin agir, mais de uma dúzia de cultivadores ascendentes atacaram com os olhos injetados de sangue junto com o raio de luz prateada que perseguia a alma. Um momento depois, aquele mensageiro foi morto. Neste momento, os 3 mensageiros terminaram de ativar a formação. Então, sem qualquer hesitação, os 3 entrelaçaram os braços e murmuraram um canto complexo. Então, a matriz de transferência imediatamente começou a entrar em colapso nas bordas. Usando o preço do colapso da matriz de transferência, eles aceleraram a ativação da matriz de transferência. Em quase um instante, ondas apareceram e avançaram para o céu. Dentro das ondulações, os 3 mensageiros tinham olhares maliciosos enquanto suas figuras se distorciam e lentamente desapareciam. À medida que as ondas se espalhavam, a matriz de transferência começou a tremer violentamente. A luz dos arredores começou a se reunir no centro. À medida que a luz aumentava, as bordas desmoronavam rapidamente. O último mensageiro lutando com os cultivadores escapou e imediatamente voltou para o feixe de luz. No entanto, bem no momento em que estavam prestes a se dissipar, Wang Lin deu um passo à frente. Seus 2 dedos formaram uma palavra e o golpe celestial pousou diretamente no feixe de luz. O feixe de luz repentinamente entrou em colapso e imediatamente desapareceu. Os 4 mensageiros dentro da matriz revelaram olhares de medo. Parecia que eles estavam sendo dilacerados enquanto suas figuras desabavam e desapareciam. À medida que o feixe de luz desaparecia, as ondulações da matriz de transferência se tornavam ainda mais intensas. Luzes ofuscantes se reuniram mais uma vez e outro feixe de luz apareceu. Todos os cultivadores ao redor correram como se nunca fossem capazes de sair se estivessem um momento atrasados. Xingongu foi a única pessoa que não atacou o tempo todo. Ele devia ao tempo celestial do trovão, embora estivesse isolado após entregar sua alma Dao. Não importava o que acontecesse, ele não podia agir e, para evitar problemas, ele usou um feitiço para mudar sua aparência, quando estava a 5 quilômetros do fragmento.
Nesse momento, ele avançou contra o feixe de luz. Conforme mais cultivadores corriam para a luz se tornava ainda mais intensa. Enquanto Xi Feng corria para o feixe de luz, ela olhou para Wang Lin. Ela mordeu o lábio inferior como se quisesse dizer algo. O colapso nas bordas da matriz de transferência espalhou-se rapidamente e, em um piscar de olhos, quase caiu onde estava a luz. À custa do colapso da matriz de transferência, essa transferência estava prestes a exceder o limite. Wang Lin entrou no feixe de luz com um passo. Em seu coração, ele pensou, está na hora de partir. O colapso da matriz de transferência é uma coisa boa. Mesmo se não tivesse desabado, eu teria destruído para que o local de destino fosse espalhado. Dessa forma, teria sido possível evitar a possibilidade de ser transferido para o Templo Celestial do Trovão. Quando o feixe de luz atingiu o céu, uma força poderosa apareceu. Quando a luz estava para se dissipar, o cultivador corporal Yang que se transformou no raio de luz prateada gritou, Senhor, diga-nos seu nome. Esta grande dívida nunca será esquecida. Shumu. Wang Lin se dissipou junto com o feixe de luz. Os olhos de Xi Feng brilharam e ela pensou, Shumu. No momento em que o feixe de luz desapareceu, quase todos os cultivadores dentro sussurraram suavemente, esta grande dívida nunca será esquecida. Todos eles lembravam do nome Shumu. Era algo que eles nunca esqueceriam em suas vidas. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 802, Estranho Domínio. Capítulo 802, Estranho Domínio. No momento em que o feixe de luz desapareceu, o fragmento sobre o qual estava foi imediatamente engolido pelas fendas ao redor, não deixando nada para trás. Todo o reino celestial do trovão estava sendo devastado pelos ventos frios das fendas espaciais. Este vento frio era muito denso e eles continuavam a aumentar. Logo, todos eles se uniram enquanto varriam a área. Os fragmentos no reino celestial continuaram a entrar em colapso. Nesse momento, havia menos de 20 fragmentos. Pedaços de gelo negro apareceram dentro desse buraco frio e continuaram a se espalhar. Logo, os 20 fragmentos foram cobertos pelo gelo negro. À distância, esse gelo negro emitia uma aura misteriosa. Só de olhar para ele você sentiria um arrepio no coração. Gelo negro também se formou ao longo das bordas das correntes, mais finas que conectam esses 20 fragmentos. Logo, o gelo negro se estendeu e cobriu todas as correntes do trovão. Os cultivadores que não partiram a tempo ficaram todos congelados. Eles permaneceram nas posições em que estavam antes de serem congelados. Alguns estavam voando, lutando ou esperando a morte de olhos fechados. Os corpos de alguns deles haviam entrado em colapso, mas não se dissipado. A carne e o sangue que jorravam estavam congelados. Foi uma cena chocante. Em um dos fragmentos estava um homem congelado de meia-idade com uma espada congelada no ar diante dele. Ele não era o único. Os tesouros de todos que tentavam escapar foram congelados. Houve até pessoas que foram atingidas pelo vento frio enquanto usavam um feitiço. Ainda havia uma luz fraca de seus feitiços no gelo ao redor deles. Essas cintilações de luz se tornaram as únicas fontes de luz dentro do reino celestial do trovão. Eles estavam espalhados como as estrelas. Embora bonito, se olhasse mais de perto, era muito diferente. Depois do vento gelado, o colapso do reino celestial do trovão parou. Só o gelo negro foi deixado para contar às pessoas o que tinha acontecido aqui. A sombra de uma espada passou pelo reino celestial do trovão. O gelo circundante não teve nenhum efeito sobre ele enquanto voava através do reino celestial. Havia uma pessoa na ponta da espada. Essa pessoa era tão etérea quanto uma espada. A pessoa calmamente olhou para frente com um sorriso antes de desaparecer junto com a espada. Mais de 100 ondulações apareceram em vários locais entre as 4 regiões do Aleaven Star System. Embora todos tenham aparecido em locais diferentes, todos apareceram ao mesmo tempo. Havia um cultivador dentro de cada ondulação. Todos que apareceram estavam muito animados. A sensação de viver a morte os fez entrar em transe assim que viram as estrelas. Depois de encontrar sua direção, cada cultivador voltou rapidamente para sua família. Logo, a notícia do que aconteceu no reino celestial do trovão se espalhou. Havia um nome particular que se espalhou como um raio entre as dezenas de famílias dos cultivadores sobreviventes. Quem foi aquela batalha contra um estranho homem de cabelos brancos no portão celestial? Quem foi que salvou muitos cultivadores da morte durante o tempo de crise?
W foi que deu aos outros a vontade de viver durante o colapso do reino trovão celestial e usar um fragmento de salvar inúmeras pessoas? Quem foi que trouxe essas pessoas para a matriz de transferência do templo celestial do trovão? Ele quebrou a barreira e com um rugido espantou os mensageiros do templo celestial do trovão para trazer todos para a matriz de transferência antes que ela desmoronasse. Shumu. Havia famílias grandes e pequenas entre as dezenas de famílias dos cultivadores, sobreviventes. No entanto, quando unidos, eles formaram uma força que não pode ser subestimada. Sob este poder, o Thunder Celestial Temple não falou sobre a questão da matriz de transferência, era como se nunca tivesse acontecido. Na verdade, essas dezenas de famílias divulgaram isso e tornaram Shumu famoso. Afinal, alguns parentes haviam invadido a área proibida do Templo Celestial do Trovão. Isso poderia causar um desastre para toda a família. Isso não poderia ser escondido e o Templo Celestial do Trovão já deve saber. Em vez de esperar que o Templo Celestial do Trovão os matasse, eles decidiram se unir e lutar com razão. Dessa forma, havia uma chance de sobrevivência. Do contrário, seria como entregar os membros da família que escaparam do Reino Celestial do Trovão. No entanto, as pessoas que poderiam entrar no Reino Celestial do Trovão eram todos descendentes diretos e os futuros pilares das famílias, então como eles poderiam morrer? Os mais velhos dessas famílias eram todos curiosos, então eles sabiam disso naturalmente. Ao fazer isso, eles foram capazes de compensar com sucesso a questão de invadir a área proibida do Templo Celestial do Trovão. No entanto, ao mesmo tempo, eles espalharam completamente o nome Shumu. Em particular, as pessoas que foram resgatadas por Shumu continuaram a exagerar nas coisas. No final, ninguém conseguiu adivinhar o nível de cultivo de Shumu. Os mais velhos das famílias questionaram as pessoas que ali estavam. Assim que ouviram sobre os vários feitiços usados na batalha contra o estranho homem de cabelos brancos, eles ficaram apavorados. O nome Shumu se tornou uma tempestade no Eleven Star System. No entanto, ninguém mais o viu novamente. Era como se ele tivesse desaparecido de repente e se tornado um mistério total. Eleven Star System, domínio ocidental. Este era um vasto domínio com uma grande nebulosa que emitia uma luz deslumbrante. A formação das estrelas era estranha e muitas vezes inebriante de se olhar. Entre os 4 domínios, o domínio ocidental tinha os animais mais ferozes. Comparado com os outros 3 domínios, não havia tantos cultivadores aqui. Poderia até ser dito que quase 70% do domínio ocidental eram lugares onde os cultivadores nem podiam entrar. Isso porque até mesmo o espaço nessas áreas era extremamente perigoso para nós e continha feras ferozes que os cultivadores nem estavam cientes. Esse lugar foi chamado de domínio estranho. Apenas alguns cultivadores poderosos que precisassem de algum material para alquimia ou tesouros entrariam. No entanto, eles não foram muito longe, pois havia uma existência terrível lá dentro. Neste momento, nas profundezas do domínio estranho, havia uma área estranha. Toda a área estava quase totalmente escura. Não havia estrelas ou corpos de luz aqui. Estava tão escuro que dava medo. Era como se tivesse passado uma eternidade desde que alguém tinha vindo aqui. Embora este não fosse o verdadeiro centro do estranho domínio, não estava longe. Houve uma luz que apareceu de repente no escuro. No início estava escuro, mas logo ficou muito claro, a ponto de iluminar de repente a área circundante. No momento em que os arredores estavam iluminados, foi revelado que esta área estava cheia de neblina. A névoa parecia ter um medo extremo da luz. A névoa recuou rapidamente e em um piscar de olhos formou uma ampla área livre de névoa. A luz cresceu até ter mais de 30 metros de largura. As ondulações apareceram e, em seguida, uma figura formou-se gradualmente dentro das ondulações. Essa figura foi tomando forma aos poucos até formar uma pessoa. Os olhos de Onglin estavam cheios de cautela. Depois que ela apareceu, as ondas começaram a se dissipar e ele viu claramente os arredores. Logo depois que a luz desapareceu, a névoa começou a se mover como se quisesse engolir esta área mais uma vez. Conforme as ondulações se dissiparam, seus olhos escureceram, mas todos os pelos de seu corpo se arrepiaram quando uma sensação de perigo apareceu em seu coração. Sem pensar, o trovão em seu corpo se ativou e sua mão imediatamente formou um selo. 2 bolas de trovão emitindo estrondos abafados se reuniram em suas mãos. Essas 2 bolas de trovão eram extremamente brilhantes.
No momento em que eles apareceram, o flash de luz fez com que a névoa parasse de repente. Foi como se tivesse sido atacado e recuou para mais de 10.000 pés de distância. A expressão de Wang Lin era sombria enquanto ele olhava para a névoa à sua frente. Então ele olhou em volta e não pôde deixar de franzir a testa. Onde é este lugar? Este nevoeiro é um pouco estranho, é como se houvesse vida nele. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele jogou a bola do trovão com a mão direita. A bola de trovão imediatamente voou à frente com um estrondo. A névoa à sua frente se dividiu rapidamente, criando uma passagem que permitiu a passagem da bola de trovão. O corpo de Wang Lin tremulou e seguiu de perto após a bola do trovão. Ele caminhou com a bola do trovão e continuou a avançar. A névoa parecia interminável, e mesmo quando a bola de trovão diminuiu, ele ainda não saiu da névoa. Ao longo do caminho, as sobrancelhas de Wang Lin se contraíram. A névoa ao redor dele era simplesmente muito estranha, então ele não ousou espalhar seu senso divino. Ele tinha a sensação de que, se espalhasse o seu sentido divino, isso causaria uma grande mudança na névoa. Embora essa sensação fosse etérea, era muito forte. Depois de 3 dias voando, Wang Lin parou. Ainda havia névoa de Endless diante dele. Nada mudou, era como se o nevoeiro não tivesse fim. Após um momento de silêncio, os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele lentamente se acalmou. Sua mente relaxou quando ele deu um passo à frente e ondulações apareceram sob seus pés. Os olhos de Wang Lin ainda estavam calmos enquanto ele tentava se fundir com o mundo. Ele deu outro passo, e desta vez ainda mais ondulações apareceram sob seus pés. Desta vez, Wang Lin encontrou a sensação de se fundir com o mundo. Este poderia ser o mais rápido que ele havia se fundido com o mundo até agora. Tudo isso graças ao Master Flamespark. A alma e o corpo de origem de Wang Lin tornaram-se muito mais sintonizados com o mundo após a última experiência. No terceiro degrau, quando o pé de luta de Wang Lin pousou, ele desapareceu repentinamente, deixando para trás apenas uma ondulação. Um momento depois, a névoa circundante imediatamente engoliu a área, não deixando nenhuma luz para trás. Uma distância desconhecida, onde parecia a borda da névoa. Embora ainda houvesse nevoeiro, estava muito mais rarefeito do que antes. Ondulações repentinamente apareceram na área, fazendo com que a névoa se dispersasse imediatamente, e a figura de Wang Lin apareceu dentro da ondulação. No momento em que ele saiu, sua expressão mudou. Este foi realmente o fim da névoa, mas 300 pés antes de Wang Lin havia uma parede vermelha de carne. Era extremamente grande e parecia se estender para sempre. Quando ele olhou para cima, ainda estava cobrindo a área. A expressão de Wang Lin era extremamente sombria. Quando ele se fundiu com o mundo, ele estava pensando em seu planeta de cultivo. No entanto, ele imediatamente sentiu como se tivesse batido em uma parede. Então ele foi forçado a sair de ser fundido com o mundo e apareceu aqui. No momento em que viu a parede de carne, Wang Lin entendeu que a parede em que atingiu era essa parede infinita de carne. Foi chamado de parede de carne porque estava se movendo. Havia protuberâncias que continuavam se movendo na superfície. Wang Lin franziu a testa, enquanto seu corpo estremecia e voava para cima. Enquanto seu corpo voava para cima, a bola de carne começou a se mover. Incontáveis rachaduras se abriram e cuspiram miste. Wang Lin se esquivou da névoa negra e se moveu ao longo da parede de carne sem nenhuma rachadura. Ele olhou para a névoa negra enquanto ela saía com grande força e se fundia com a névoa. Wang Lin olhou para a parede infinita de carne acima dele e revelou um olhar decisivo. Seu corpo se moveu e imediatamente atingiu uma fenda ao lado dele. Logo depois que ele entrou na fenda, ela se fechou. Esta foi uma passagem estreita. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele avançou. Ele era muito rápido e quase deixou para trás imagens residuais enquanto se movia. A rachadura se fechou rapidamente atrás de Wang Lin como se o estivesse perseguindo. Wang Lin nem olhou para trás e apenas olhou para a frente. Em um flash, ele estava cada vez mais perto do que estava à sua frente. Este túnel não era tão longo quanto Wang Lin havia imaginado. Um momento depois, ele saiu pela saída do túnel. No momento em que ele saiu, um grito entrou em seus ouvidos. Os olhos de Wang Lin se estreitaram. Este lugar não era escuro, havia estrelas espalhadas no céu, iluminando o lugar. À sua frente estava um continente flutuante. Este continente era muito grande, sem fim à vista. À distância, havia um homem vestido de pano. Sua aparência era muito comum, mas ele tinha marcas de tatuagens em seu rosto que se retorciam como videiras.
Ele estava segurando um instrumento estreito na mão. Era como a boca de uma chaleira, mas muitas vezes maior, quase da altura de meia pessoa. Essa exclamação veio dessa pessoa. Ele olhou para Wang Lin com medo e recuou rapidamente. Era como se Wang Lin fosse uma besta feroz aos seus olhos. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 803, Celestial Superior. Capítulo 803, Celestial Superior. Os olhos de Wang Lin brilharam. O homem não tinha nenhuma energia espiritual, então não havia necessidade nem de falar sobre a energia espiritual celestial. No entanto, ele ainda era capaz de voar, então ele obviamente não era normal. Mais importante, a tatuagem no rosto do homem era muito familiar para Wang Lin. Ao ver o homem recuar, Wang Lin ponderou um pouco antes de persegui-lo. Quando Wang Lin saiu, a fenda atrás dele se fechou completamente. O medo nos olhos do homem ficou ainda mais intenso. A tatuagem em seu rosto começou a se mover e se estender entre as sobrancelhas. Logo, uma planta de 7 folhas apareceu entre suas sobrancelhas. Quando as folhas do planeta se espalham, uma força misteriosa imediatamente se espalha pelo corpo do homem. Sua velocidade aumentou de repente e desapareceu em um flash. Quando Wang Lin viu isso, seus olhos se arregalaram e brilharam intensamente. O Forsaken Imortal Clan. Ele começou a se mover ainda mais rápido, então sua mão direita formou um selo e a energia de origem dentro de seu corpo se moveu. Sua mão atingiu o vazio, fazendo com que a energia de origem se difundisse no vazio. As enormes flutuações da energia de origem fizeram com que o vazio à sua frente se revirasse e o homem que estava se teletransportando imediatamente apareceu. Seus olhos estavam cheios de confusão, mas logo as pupilas dos olhos encolheram e se encheram de medo. Wang Lin caminhou em sua direção e olhou em seus olhos. O corpo do homem tremeu e ele soltou um grito antes de recuar mais uma vez. Wang Lin franziu a testa e estendeu a mão direita. O corpo do homem imediatamente enrijeceu como se uma mão invisível o segurasse e o arrastou de volta para Wang Lin. Enquanto segurava a pessoa, Wang Lin estava prestes a questioná-lo quando sua expressão mudou repentinamente e ele se virou. Ele viu mais de 100 raios de luz de várias cores que emitiram uma aura terrível correndo em sua direção. Em quase um instante, os raios de luz se aproximaram e pararam de 300 metros de Wang Lin. As luzes se dissiparam, revelando figuras vestidas com roupas grosseiras como o homem. Não havia mulheres entre eles, e a maioria delas era de meia idade. Todos eles olharam para Wang Lin com o medo escondido em seus olhos. Havia marcas de tatuagem em seus rostos e membros. Os mais notáveis eram as plantas piscando entre as sobrancelhas. Porém, como as folhas estavam contraídas, ele não conseguia contar quantas cada um tinha. Um velho saiu da multidão. Ele tinha cabelos brancos e seu rosto estava cheio de rugas. Seus olhos estavam cheios de admiração e uma pitada de excitação quando ele olhou para Wang Lin e examinou sua mão direita. O que o Celestial Superior veio fazer aqui? Seu olhar estava cheio de respeito enquanto ele encarava a tatuagem do osso da fera na mão direita de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin estavam neutros, mas seu coração estava abalado. Com quase um milênio de cultivo, ele conseguia manter uma expressão calma mesmo quando estava chocado. Agora ele não estava revelando o menor sinal de seu choque. Celestial Superior não significava nada da boca dos mortais, mas da boca desses membros do clã imortal abandonado, era muito diferente. Mais importante, o Celestial Superior não era apenas um título. Antes de ir para o Palácio da Coleção, ele não teria pensado sobre isso, mas agora ele não pode deixar de pensar sobre isso. O olhar de Wang Lin estava calmo quando ele perguntou lentamente: "Você pode ver através do meu cultivo?" O velho acenou com a cabeça enquanto olhava para a mão direita de Wang Lin. A empolgação em seus olhos tornou-se mais intensa quando ele disse: "Rank 8, Superior Celestial. Este humilde pode reconhecer o seu cultivo." Wang Lin ponderou em silêncio enquanto olhava para o velho. A outra pessoa se referia a si mesma como humilde e ficava olhando para sua mão direita. Wang Lin achou que isso era estranho e, aumentando a empolgação nos olhos da outra parte, uma ideia ousada surgiu na cabeça de Wang Lin. Pode ser. Será que essas pessoas não sabem que o reino celestial entrou em colapso? Se sim, eles devem ter vivido aqui há incontáveis anos. Depois de ponderar, os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele perguntou lentamente: "Quanto tempo faz desde que um celestial veio?" A expressão do velho ficou sombria quando ele disse respeitosamente:
Já se passou muito tempo desde que o último Jade Celestial foi enviado pelo Rei Celestial, despreocupado. Quanto ao tempo específico, este humilde é incapaz de calcular. Despreocupado. Wang Lin de repente entendeu por que o velho continuava olhando para sua mão direita. Ele ergueu a mão direita, expondo a besta bonita à toa, enquanto olhava para o velho e perguntou: "Você sabe disso?" Os olhos do velho estavam cheios de entusiasmo quando ele disse respeitosamente: "Esse é o tesouro do Rei Celestial Carefrei, o Pardal Iter. Eu naturalmente o reconheço. Para você tê-lo, você deve ser alguém próximo ao Rei Celestial despreocupado. Você veio pela fornalha misteriosa." Wang Lin olhou para o velho e não falou. Seu olhar se moveu para o continente atrás do velho. O velho disse respeitosamente: "Este velho está sendo rude. Celestial, por favor, venha. As frutas do Esprit Celestial amadureceram há muito tempo. Vou mandar alguém trazer um pouco para você provar." Sob a orientação do velho, Wang Lin o seguiu em silêncio. Quanto ao resto do Forsaken Imortal Clã, eles seguiram atrás como se estivessem com medo de chegar muito perto. A pessoa que foi pega por Wang Lin recuperou sua liberdade depois que Wang Lin lançou o feitiço. Ele olhou para Wang Lin cheio de medo. Sob a orientação do velho, Wang Lin chega cada vez mais perto do continente. Um momento depois, ele estava acima do continente, e o que ele viu foi uma planície verde. Ele não foi capaz de ver o final com um olhar, mas a fragrância da grama trazida pelo vento era muito confortável. O velho não parou e respeitosamente abriu o caminho. Havia um grupo de edifícios muito antigos no centro da planície. Embora não fossem ruínas, eles emitiam uma aura muito antiga. Essa aura era muito tênue, mas depois de obter algum conhecimento do feitiço de extração da alma, Wang Lin tornou-se sensível a esse tipo de aura. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele parou de voar e olhou para baixo. A grama aqui não era diferente de fora. No entanto, o conhecimento de Wang Lin sobre as restrições aumentou muito, depois de suas experiências no Reino Celestial do Trovão e de ser ensinado por Li Yuan. Em particular, sua compreensão das restrições celestiais havia aumentado muito. Nesse momento, ele percebeu imediatamente uma grande restrição ao redor dos prédios. O velho percebeu o olhar de Wang Lin. Ele respeitosamente disse: "Celestial Superior, este arranjo foi colocado pelo Rei Celestial pessoalmente, para proteger meu clã dos ataques das bestas da névoa." Wang Lin não sabia o que era a fera da névoa e apenas assentiu silenciosamente. No entanto, em seu coração, ele estava muito interessado em seu lugar. Mestre despreocupado, o clã imortal escolhido e a misteriosa fornalha Yin. O que exatamente é este lugar? Enquanto Wang Lin estava contemplando, o barulho veio à distância. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 804. O clã imortal escolhido. Capítulo 804. O clã imortal escolhido. Uma grande quantidade de pessoas saiu voando do grupo de edifícios. Havia homens e mulheres entre eles vestidos à paisana. No entanto, nenhum deles ousou chegar perto e visto de longe. Entre os prédios abaixo, havia crianças de olhos arregalados olhando para Wang Lin. Quando Wang Lin viu essas pessoas, ele se assustou. Era óbvio que havia uma tribo inteira do clã imortal abandonado aqui. Eles estiveram aqui por um período desconhecido de tempo e se reproduziram para durar até agora. As pessoas que voaram continuaram a recuar enquanto Wang Lin se aproximava. Eles estavam com medo de se aproximar e seus olhos estavam cheios de medo. O velho que liderava Wang Lin imediatamente ficou sombrio. Ele falou em uma língua estranha para as pessoas que voaram. Essas pessoas que voaram em silêncio ponderaram e depois se espalharam. O velho rapidamente se virou para Wang Lin e disse respeitosamente: "O Upper Celestial, desta forma, é aqui que minha família mora." Enquanto o velho falava, ele desceu do céu, pousou no prédio mais alto e respeitosamente parou ao lado. Quando Wang Lin pousou, seus olhos se iluminaram e seu senso divino se espalhou. Ao que ele determinou que não havia perigo, ele ainda não entrou e, lentamente, disse: "Aqui é bom, não há necessidade de entrar." O velho se assustou e revelou uma expressão amarga. Ele assentiu e não tentou insistir que Wang Lin entrasse. Os membros do clã imortal abandonado se reuniram no céu e olharam para Wang Lin com um olhar tenso. Celestial Superior. O velho não terminou de falar antes de ser interrompido por Wang Lin. Wang Lin estava calmo quando olhou para o velho e perguntou: "Por que os olhos dessas pessoas ficam cheios do medo quando olham para mim?" A amargura ficou ainda mais forte no rosto do velho. Depois de um momento de silêncio,
Ele soltou um suspiro e disse: já faz muito tempo que alguém do reino celestial veio. Foi como se o rei celestial nos tivesse abandonado. Sou o mais velho aqui, mas para ser sincero, você é o primeiro celestial que vi. Se não fosse pelo registro deixado para trás em meu Chosen imortal clã, então nem eu teria reconhecido um celestial. Deixe sozinho o resto da tribo. Wang Lin não falou nada e apenas olhou calmamente para o velho. O velho hesitou e sussurrou: meu clã seguiu a ordem do rei celestial despreocupado de guardar a misteriosa fornalha Yin. No entanto, desde 30.000 anos atrás, o misterioso Yin Furnace se abriu uma vez a cada 100 anos. Cada vez que se abrisse, iria liberar uma grande quantidade de névoa negra. A névoa negra se transformaria em bestas demoníacas, e os poderosos poderiam assumir a forma humana. Incontáveis membros do meu clã morreram para essas bestas de névoa em forma humana. É por isso que quase todos os estranhos que apareciam eram essas bestas da névoa. Quanto às pessoas do meu clã, por causa de nossas tatuagens, as bestas da névoa não podiam se transformar em nós. No entanto, como resultado, ninguém além de mim pode dizer se você é uma fera celestial ou da névoa. Mesmo agora, alguns deles não acreditam em minhas palavras. O velho disse um motivo com um longo suspiro. Wang Lin acenou com a cabeça ligeiramente. O velho tinha alguma credibilidade. Combinado com tudo o que tinha acontecido e a expressão do povo, havia alguma lógica no que o velho disse. Wang Lin ponderou um pouco e então perguntou calmamente: onde está a misteriosa fornalha Yin? O velho disse respeitosamente: fica na área proibida do meu clã. O celestial superior quer ir agora. Wang Lin ponderou um pouco e acenou com a cabeça. Ele queria ver exatamente o que era essa misteriosa fornalha Yin. O velho estava prestes a falar, mas um grito de repente veio da multidão no céu. O ancestral não pode levar essa pessoa para a misteriosa fornalha Yin. Essa voz era como um trovão, pois ecoou pelo céu. Um homem de quase 3 metros de altura atravessou o vazio. A parte superior de seu corpo estava coberta de tatuagens que se espalhavam e quase cobriam todo o seu corpo. Até mesmo seu pescoço e rosto estavam quase completamente cobertos pelas tatuagens. Havia uma planta de 13 folhas movendo-se entre suas sobrancelhas. Isso deu-lhe uma aura demoníaca. 13 folhas. Os olhos de Wang Lin se estreitaram. De sua memória, o mais poderoso clã imortal abandonado membro do planeta Suzaku tinha 11 folhas. Igual a um cultivador corporal Yang. A expressão de Wang Lin era neutra enquanto ele olhava friamente para o homem. Este homem corpulento chegou com alguns passos. Sua aparência fez com que os membros do clã imortal abandonado aplaudissem, e seus olhos estavam cheios de respeito. O velho ao lado de Wang Lin gritou de repente: Takshan, mostre algum respeito pelos celestiais. Os olhos do homem corpulento ficaram frios enquanto ele olhava para o velho e zombava. Ancestral, você está velho. Tenyu ficou louco de pensar em seres celestiais. É provável que não haja seres celestiais no mundo e que todos os registros deixados pelos ancestrais sejam fabricados. Se houver algum celestial, por que meu clã não viu um celestial em incontáveis anos? A expressão e velho homem tornou-se sombrio e ele gritou: cale a boca. O clã imortal escolhido são os mensageiros dos celestiais. Se os celestiais não existem, então como nosso clã pode existir? Além disso, o jade celestial do rei celestial está lá. Você se atreve a não acreditar nisso? Acreditar? O chamado Rei Celestial é apenas o sentido divino residual do poder de alguém. Como isso pode me fazer acreditar? Em vez de acreditar em um sentido divino deixado para trás incontáveis anos atrás, prefiro acreditar em minha própria força. O homem corpulento agarrou sua mão direita. Seus olhos estavam cheios de confiança. Heresia. O corpo do velho tremia enquanto ele cerrava os dentes. Vocês. E daí se for heresia? Celestiais. Celestiais, meu clã tem estado dentro da besta Neter por incontáveis anos, guardando a misteriosa fornalha Yin conforme instruído pelo Jade Celestial, mas o que recebemos em troca? Eram as bestas da névoa de dentro da misteriosa fornalha Yin e a morte dos membros do meu clã. Onde estavam os celestiais quando os bestas feras estavam matando meu clã? Ancestral. Não mencione mais os celestiais, mesmo se essa pessoa for realmente um celestial. Então hoje, eu, Takshan, vou matar um celestial. Enquanto o homem corpulento falava, seus olhos de repente pousaram em Wang Lin com um olhar frio. Ele deu um passo à frente,
Apareceu de repente diante de Wang Lin e desferiu um soco. Depois que ele deu esse soco, houve uma série de explosões e uma série de tatuagens apareceu. As tatuagens se alinharam ao redor do homem corpulento como se estivessem formando uma misteriosa formação. Celestial, mostre seu poder celestial e deixe-me ver por que você está qualificado para ser chamado de celestial. Os olhos de Wang Lin estavam muito frios. Ele tinha um conhecimento muito bom sobre o clã imortal abandonado. Ele obviamente não era um xamã, ele se concentrava em fortalecer seu corpo. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 805, Fera de Nevoeiro. Capítulo 805, Fera de Nevoeiro. Quando o soco se aproximou, Wang Lin imediatamente percebeu que o ar ao seu redor parecia ter se solidificado. Foi como se o soco carregasse consigo uma força misteriosa que selou toda a sua retirada. A expressão de Wang Lin ainda era neutra quando ele disse calmamente, não é ruim, mas ainda não é o suficiente. Ao mesmo tempo, Wang Lin ergueu o pé direito e avançou suavemente. Uma série de estrondos apareceu de repente na terra sob Wang Lin, com seus pés no centro. Ele se espalhou como um louco e a força que o selava a retirada de Wang Lin imediatamente entrou em colapso. Todas as algemas ao redor de Wang Lin se misturaram a sons como espelhos quebrando. A força quebrada varreu para trás ao redor de Wang Lin. A expressão do homem corpulento mudou muito. Ele imediatamente sentiu uma força poderosa vindo para ele e seu corpo desacelerou. Wang Lin deu um passo e chegou na frente do homem corpulento em um instante. Sua mão tocou o peito do homem corpulento, fazendo com que ele recuasse involuntariamente. As tatuagens no corpo do homem corpulento emitiam um brilho deslumbrante. O homem corpulento recuou dezenas de passos. Embora não houvesse ferimentos visíveis no homem corpulento, o interior de seu corpo parecia uma tempestade. Porém, devido às tatuagens, não era grave, então ele se recuperaria após um breve descanso. O homem corpulento revelou uma expressão feroz quando soltou um rugido e sua mão bateu em seu peito. Um estrondo alto ecoou pela área. Ao mesmo tempo, as tatuagens em seu corpo começaram a se mover como loucas e saíram de seu corpo uma por uma. Ele estava rodeado por inúmeras tatuagens e parecia muito chocante. O homem corpulento de repente avançou. As tatuagens ao redor dele o seguiram enquanto ele avançava em direção ao Wang Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam. Embora o corpo do homem corpulento não pudesse se comparar ao seu guarda celestial, não havia muita diferença. Sua expressão era neutra quando ele soltou um sorriso de escárnio e seu pé direito deu um passo à frente. Ele pareceu cruzar uma longa distância e instantaneamente ficou infinitamente perto do homem corpulento que se aproximava. No momento em que se aproximaram, a mão direita do homem corpulento deu um soco. Nesse momento, o mundo ao redor deles começa a tremer. As tatuagens ao redor brilharam intensamente como feitiços e avançaram na direção de Wang Lin. Houve um flash de luz fria nos olhos de Wang Lin quando ele ergueu a mão direita e o feitiço parar celestial foi ativado. O corpo do homem corpulento parou imediatamente e, ao mesmo tempo, o dedo de Wang Lin pressionou o peito do homem corpulento mais uma vez. O corpo do homem corpulento foi jogado fora com um estrondo. Ele tossiu com a boca cheia de sangue e seu olhar para Wang Lin ficou chocado. Quanto às tatuagens ao redor de seu corpo, elas também foram empurradas para trás. Agora ele não era o único que estava chocado. Todos os membros do clã ao redor também ficaram chocados ao assistir essa batalha e ficaram completamente silenciosos. O ancestral do Chosen Imortal Clan ficou ansioso rapidamente disse, Celestial Superior, por favor, não fique com raiva e deixe Tachan viver. Não há necessidade. O homem corpulento pousou no chão e continuou a recuar. Não foi até que ele recuou 30 metros que ele finalmente se firmou. Ele soltou um rugido quando ambas as mãos formaram um selo e ele bateu impiedosamente no peito. Todas as tatuagens ao seu redor começaram a se mover, estranhamente e rapidamente retrocederam para o homem corpulento. No entanto, eles não voltaram para sua pele, ao invés disso aumentaram. Logo, as tatuagens formaram uma armadura preta em torno dele. No momento em que a armadura apareceu, havia uma aura negra. Havia até uma vaga ilusão que apareceu atrás do homem corpulento como se fosse um deus-demônio. O ancestral do clã imortal escolhido, respirou fundo e exclamou, armadura do espírito celestial. Você conseguiu refinar um conjunto de armadura espiritual. Os olhos de Wang Lin se estreitaram. Ele estava um pouco familiarizado com esta armadura. Era muito semelhante à armadura que o demônio espalhado usava.
A única diferença era que a energia diabólica da armadura não era tão forte, era como se estivesse sendo suprimido por outra força. O homem corpulento soltou um rugido e avançou. Neste momento, devido à sua armadura e seu tamanho, ele parecia um gigante feroz. Se alguém fosse tímido, ficaria abalado ao vê-lo. A armadura negra exalava uma aura de tirar o fôlego. Enquanto o homem corpulento avançava, a ilusão atrás dele revelou uma expressão feroz. Enquanto ele avançava, seu punho direito voou para fora. Este golpe foi mais forte do que os 2 golpes anteriores combinados e muito mais imponente. Nesse momento, a ilusão atrás dele se transformou em fios de gás preto e envolveu seu punho direito. Quando este soco explodiu, criou um estrondo sônico e uma aura chocante veio em direção ao Wang Lin. Ao mesmo tempo, o gás negro da ilusão se transformou em uma caveira. Ele deixou escapar um sorriso ao tentar devorar Wang Lin. A expressão de Wang Lin ainda era neutra enquanto ele olhava calmamente para o homem corpulento. Ele abriu a boca e um grão de areia voou. Ele se transformou em um fragmento de 300 metros de largura e se chocou contra o homem corpulento. Esta foi a primeira vez que o selo do fragmento celestial apareceu fora do reino celestial. Quando apareceu, uma rica energia espiritual celestial encheu o ar. Quando o velho viu isso, ajoelhou-se no chão e começou a adorar o fragmento. Até os olhos do homem corpulento revelaram um momento de hesitação. No entanto, um momento depois, ele cerrou os dentes e não hesitou mais. Seu soco acertou diretamente no fragmento que estava bloqueando seu caminho. Quebre para mim. O soco foi lançado e acertou com um estrondo. O fragmento não se moveu, mas o homem corpulento voou para trás. Seu corpo tremia enquanto ele tossia sangue e continuava a recuar. Seus olhos estavam cheios de choque. Ele não esperava que essa coisa fosse tão resistente. Não apenas sua força total não causou nenhum dano, mas a reação fez com que a energia e o sangue em seu corpo enlouquecessem. A ilusão do diabo no trocadilho do homem corpulento também se dissipou com o choque. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando ele apontou com a mão direita. O fragmento voou para o ar e se espatifou sem piedade. Um grito agudo ecoou em todo o mundo. No momento em que o fragmento desceu, o homem corpulento soltou um rugido. Ambas as mãos ergueram-se para o céu como se ele estivesse tentando bloqueá-lo. Wang Lin disse calmamente: caia. O fragmento de repente se espatifou no chão. Um estrondo alto explodiu de repente e todo o continente estremeceu. Uma grande quantidade de craquees apareceu no continente. Quando essas rachaduras se cruzaram, uma grande quantidade de névoa apareceu de dentro das rachaduras. No momento em que a névoa apareceu, ela se juntou. Ele condensou muito rápido, e em quase um instante, cada um deles demorou muito estranho para ms. Bestas da névoa. Os membros do clã imortal escolhido exclamaram, e as plantas entre suas sobrancelhas imediatamente começaram a brilhar. As camadas de folhas se espalharam e de dentro saiu voando a longa panela que Wang Lin vira antes. A névoa logo terminou de condensar e mais de 100 ferozes feras negras apareceram no céu. Todas as feras tinham aparências diferentes e emitiam uma aura sombria. Logo, rugidos baixos que podiam penetrar na alma apareceram. A expressão do ancestral do clã imortal escolhido tornou-se sombria quando ele pressionou a mão entre as sobrancelhas. Um grande pote de boca longa com mais de 3 metros de comprimento apareceu. Ele correu para o céu e gritou: cada um de vocês, fique em posição e limpe esta névoa em 30 minutos. Não permita que nenhuma névoa em forma humana apareça. Seu corpo tremulou e imediatamente se aproximou de uma fera da névoa que acabara de aparecer. Sua mão atingiu a panela e logo uma poderosa força de sucção saiu da boca da panela. Os olhos da fera da névoa não estavam abertos, mas ela começou a se debater. Logo, seu corpo se torceu e se transformou em fumaça que foi sugada para dentro da panela. Então, alguns sons de batidas vieram de dentro da panela. Além dele, todos os cultivadores ao redor possuíam os tesouros. Seus olhos estavam cheios de ansiedade quando avançaram em direção às bestas da névoa. Os olhos de Wang Lin brilharam e fez com que o selo do fragmento voasse com um movimento de seu dedo. O corpo do sujeito chamado Tachen foi quebrado em muitos lugares e sangue jorrava de seus orifícios. No entanto, ele não estava morto e seu olhar para Wang Lin estava cheio de intenção de batalha. Wang Lin não olhou para aquela pessoa, mas sim para as feras formadas na névoa. Seus olhos continuam a piscar enquanto ele olha para as bestas da névoa. Esta besta de nevoeiro tinha acabado de se formar.
Eles tinham corpos, mas suas mentes ainda não estavam sóbrios. Além disso, a reação do clã foi extremamente rápida e eles tiveram uma rica experiência em lutar contra essas bestas da névoa. Em um instante, uma grande quantidade de bestas de névoa foram sugadas pelos tesouros. No entanto, apenas neste momento, enquanto uma das bestas da névoa estava sendo sugada para o tesouro, de repente ele abriu os olhos. Foi a primeira fera da névoa a abrir os olhos. Wang Lin nunca tinha visto olhos assim. Os olhos da besta não tinham pupilas, mas havia 6 manchas pretas. Além disso, todo o resto era cinza. Esses olhos eram completamente sem coração. O membro do clã imortal escolhido estava cheio de medo e recuou sem hesitação. Assim que ele recuou, a besta da névoa saiu correndo. Foi muito rápido. Em um instante, ele pegou e entrou na pessoa pelos orifícios. Este membro do clã imortal escolhido soltou um grito miserável que ecoou por todo o mundo. Nesse instante, seu corpo explodiu em uma nuvem de sangue e carne. A besta da névoa tomou forma mais uma vez e lambeu os lábios com sua longa língua antes de correr para a próxima pessoa. Depois disso, uma besta da névoa após a outra abriu os olhos e mudou de seu estado dormente anterior. Eles eram extremamente sedentos de sangue e se moviam como um raio, matriz do massacre celestial. O ancestral no céu revelou uma expressão ambiciosa e se esquivou da fera da névoa que se aproximava dele. Os olhos de Wang Lin se estreitaram e a fera da névoa que abriu os olhos correu em sua direção. Aquele rugido feroz parecia poder penetrar a mente de alguém. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 806. Fornalha misteriosa. Capítulo 806. Fornalha misteriosa. Wang Lin bufou enquanto se movia e imediatamente apareceu ao lado da névoa. Seus 2 dedos formaram uma espada e se moveram mais rápido do que a besta da névoa. Ele pressionou diretamente o dedo entre as sobrancelhas da besta da névoa e ela explodiu. No entanto, depois que entrou em colapso, não se dissipou e, em vez disso, se transformou em uma nuvem de névoa. A névoa se contorceu e começou a mostrar sinais de reforma. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele chegou perto de onde a névoa estava se formando. O trovão dentro de seu corpo se acumulou na ponta de seu dedo. Uma bola de trovão apareceu de repente. Com a ponta do dedo de Wang Lin, a bola de trovão avançou em direção à névoa que se formava. Houve uma série de explosões enquanto a névoa se transformava ainda mais em fios de fumaça. Os olhos de Wang Lin brilharam quando sua mão formou um celo e apontou. Ainda mais trovões apareceram e estrondos violentos ecoaram na área. Todo o nevoeiro remanescente se desintegrou imediatamente. As bestas de névoa restantes soltaram rugidos agudos neste momento e avançaram em direção às pessoas ao seu redor. Wang Lin permaneceu calmo e deu um passo à frente. Ele flutuou no ar enquanto seu dedo apontava para o céu. Ele disse lentamente, Rio do Submundo. Houve um estrondo alto no céu e o Rio do Submundo apareceu. Veio do vazio e uma aura poderosa de ressentimento se espalhou. Wang Lin estava parado no topo do Rio do Submundo como se fosse o Senhor do Submundo. Terceira habilidade, o poder do Rio do Submundo. Uma força de sucção inimaginável veio do Rio do Submundo. As bestas da névoa que saíram, correndo rugindo foram imediatamente afetadas e voluntariamente sugadas para o Rio do Submundo. Não era apenas uma fera da névoa, mas quase todos eles. Sob a força de sucção, as bestas da névoa desmoronaram em névoa como se estivessem lutando para escapar. No entanto, eles não puderam resistir, então eles continuaram a ser sugados para o Rio do Submundo. Neste momento, o ancestral do clã imortal escolhido revelou uma expressão ambiciosa e gritou para impedir Wang Lin. Celestial superior não deve. Os olhos de Wang Lin se estreitaram. Quando o velho gritou, ele sentiu que a névoa negra sugada pelo Rio do Submundo não estava sendo refinada. Em vez disso, ele se reuniu e formou uma figura em forma humana. Esta figura humana era apenas uma silhueta cheia de névoa sem uma aparência clara. No entanto, depois que apareceu, foi como se o Rio do Submundo tivesse perdido seu poder e ele saísse diretamente. Depois que ela apareceu, sua expressão estava completamente embaçada e apenas o olho direito estava claro. O ancestral do clã Chosen imortal pousou rapidamente do céu. Não só ele, mas os outros membros do clã também pousaram rapidamente. Depois que o velho viu que a figura humana só tinha o olho direito, ele soltou um suspiro de alívio. Ele olhou para Wang Lin e gritou, Celestial Superior, por favor, volte para que eu possa ativar a disposição celestial.
Esta é uma besta de névoa humanoide. Contanto que qualquer feitiço que acerte nele não o mate imediatamente, ele não será ferido por aquele feitiço uma segunda vez. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele recuou rapidamente. Assim que ele recuou, a besta de névoa humanoide com um olho imediatamente correu atrás de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e o trovão em seu corpo aumentou. Em um piscar de olhos, dezenas de bolas de trovão do tamanho de um punho se formaram em torno de Wang Lin. Com a ponta do dedo, as bolas de trovão avançaram em direção à besta humana da névoa. No entanto, no momento em que as bolas de trovão se aproximaram, Wang Lin gritou enquanto recuava: "Reúna-se!" As bolas de trovão imediatamente se reuniram em uma e pousaram na besta de névoa humanoide. Houve um estrondo alto e a névoa humanoide celeste desmoronou, mas no instante seguinte, ela se reformou como se não tivesse sofrido nenhum dano. Ele continuou a perseguir Wang Lin. Só agora havia poder de trovão em seu corpo. Quando perseguiu Wang Lin, o trovão que emitiu foi quase exatamente o mesmo que o trovão de Wang Lin. O trovão fez a besta de névoa humanoide se mover ainda mais rápido. Em um flash, ele alcançou Wang Lin. Houve um lampejo de intenção de matar nos olhos de Wang Lin quando sua mão direita tocou a sacola de sustentação e a espada celestial apareceu. Wang Lin derrubou impiedosamente a espada celestial. O Heavenly Shop apareceu imediatamente. A besta de névoa humanoide parou e seus olhos revelaram terror. Queria recuar, mas era tarde demais. A besta de névoa humanoide silenciosamente se dividiu em dois e uma grande quantidade de névoa jorrou junto com um gemido miserável. Wang Lin deu um passo à frente e desapareceu. Ele então reapareceu próximo à névoa e usou o Heavenly Shop mais uma vez. Rise of Heavenly Shop apareceram enquanto a névoa continuava a diminuir. No entanto, momentos depois, a névoa parecia começar a resistir ao golpe celestial. A velocidade de seu colapso diminuiu e ele até deu sinais de reforma. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e sua mão direita apontou para frente e ele gritou: "Pare!" O feitiço parar celestial imediatamente preencheu a área e a névoa em formação parou imediatamente. Nesse momento, a tatuagem do osso da besta na mão direita de Wang Lin apareceu de repente. No momento em que a grande besta apareceu, seus olhos emitiram uma luz fantasmagórica e uma aura funda e maligna encheu a área. A névoa emitiu uma luz cinza e começou a petrificar. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando seu dedo apontou para a névoa petrificada e uma grande quantidade de energia de origem entrou. A névoa petrificada se desfez em pedaços e a peça desmoronou e finalmente se desintegrou completamente. Esta cena fez com que os olhos dos membros do Chosen Immortal Clan se arregalassem. Esta foi a primeira vez que eles viram a besta de névoa humanoide, que muitas vezes requeria formação para matar, destruída por apenas uma pessoa em um período de tempo tão curto. O que os chocou ainda mais foi que a besta humanoide quase não teve chance de resistir. Estava constantemente sendo empurrado para trás antes de finalmente encontrar seu fim. Quanto ao homem corpulento que foi empurrado para o chão pelo fragmento, ele lutou para se levantar. Ele olhou para Wang Lin no ar e ficou completamente surpreso. Este é um celestial. Os feitiços de Wang Lin estavam muito além da imaginação de todos. Até o ancestral ficou atordoado ao murmurar para si mesmo: "O Iter da Alpair." Wang Lin desviou o olhar de onde a besta de neblina em forma humana havia desaparecido. Então ele se virou para o velho e disse calmamente: "Agora me leve para a misteriosa fornalha Yin." O velho respirou fundo. O respeito em seus olhos ficou ainda mais forte e ele, rapidamente disse: "Por aqui, Celestial Superior." Enquanto falava, ele voou no ar e voou lentamente em direção ao grupo de edifícios. A expressão de Wang Lin era neutra enquanto ele casualmente seguia atrás. Desta vez, nenhum dos membros do clã imortal escolhido se atreveu a detê-los. Os olhos do homem corpulento se iluminaram e se levantaram. Ele então respirou fundo algumas vezes antes de voar, atrás deles. O velho se virou e gritou com raiva: "Takshan, você vai continuar a ser ingrato. O Celestial Superior já foi misericordioso." Wang Lin realmente mostrou misericórdia. Afinal, ele tinha vindo aqui sem saber de nada. Ele temia que isso afetasse as coisas se matasse alguém, caso contrário, Takshan teria morrido com certeza. Takshan disse: "Ancestral, Takshan sabe que ele estava errado. Eu só quero ir com vocês para a fornalha misteriosa. Afinal, estou muito familiarizado com esse lugar." O velho franziu a testa e estava prestes a repreendê-lo quando Wang Lin disse calmamente: "Venha, mostre o caminho."
O velho fez uma reverência e ignorou Taxan enquanto ele voava para frente. Os três não foram rápidos e, após o tempo que leva meia vara de incenso para queimar, Wang Lin viu um altar em uma área aberta depois dos prédios. Este altar não era bege e havia muitas rachaduras nele. Sob o altar havia um portão roxo. Nele estava uma runa que às vezes cintilava. O velho pousou diante da porta. Ele então mordeu a ponta do dedo e desenhou a mesma runa que a da porta no ar com seu sangue. Houve um flash de luz vermelha quando o som da abertura do portão ecoou por toda a área, revelando a entrada escura lá dentro. Fios de aura fria saíram de dentro. Quando o frio pousou no corpo, foi como se ele pudesse perfurar seu corpo. Se faltasse o cultivo, essa aura fria deixaria ferimentos ocultos. O velho ficou de lado. Celestial superior, é aqui que a misteriosa fornalha Yin está localizada. O senso divino de Wang Lin se espalhou. Havia uma energia espiritual, celestial muito bem escondida sob esta aura fria. Wang Lin disse calmamente, entre. O velho acenou com a cabeça e caminhou em direção à entrada. Taxian hesitou antes de seus olhos se encherem de decisão. Ele deu alguns passos à frente e bloqueou o velho. O velho franziu a testa e gritou, Taxian, o que você está fazendo agora? Taxian olhou para Wang Lin e disse, este lugar está cheio de energia fria. O ancestral é muito velho, por isso é inconveniente. Deixe-me mostrar o caminho, ok? O velho se assustou e disse, embora a energia fria seja forte, meu corpo ainda pode suportá-la. Taxian olhou para Wang Lin e disse, Celestial Superior, Taxian é o guardião do altar desta geração. Eu tenho as qualificações para trazê-lo para dentro. Os olhos de Wang Lin estavam calmos quando ele olhou para Taxian. Seus olhos pareciam conter um poder penetrante e podiam ver através do coração de Taxian. Sob esse olhar, Taxian ainda olhou para Wang Lin e não tentou evitar o olhar de Wang Lin. Wang Lin desviou o olhar e disse calmamente, ok. Taxian não falou mais. Ele se virou e entrou na entrada. Wang Lin mostrou um sorriso de escárnio e entrou lentamente. Quanto ao velho, ele franziu a testa. Ele vira vagamente os pensamentos de Taxian. No entanto, ele não seguiu e sentou-se no chão. Havia camadas de escadas dentro da entrada. Enquanto desciam as escadas, a aura fria ficou ainda mais forte. Depois do tempo que leva para queimar meio palito de incenso, eles chegaram ao fundo com Taxian saindo. No momento em que chegaram ao fundo, os olhos de Wang Lin se estreitaram. Havia outro mundo na parte inferior da entrada. Esta área tinha cerca de 300 metros de largura com uma fornalha de 30 metros no meio. A superfície da fornalha tinha marcas de tatuagem de Countless gravadas nela. copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 807. Matriz de transferência pequena. Capítulo 807. Matriz de transferência pequena. Ondas de névoa negra circundavam o topo da fornalha como se estivessem tentando escapar. No entanto, havia um estranho poder impedindo a névoa negra de sair. Havia 9 crânios ao redor da grande fornalha. Esses crânios não eram crânios de besta, mas crânios humanos. Havia uma tatuagem muito complexa entre as sobrancelhas de cada um dos crânios. Os crânios emitiram rajadas de luz negra como se formassem uma formação. Taxian olhou para a grande fornalha com um olhar complexo e sussurrou, esta é a misteriosa fornalha Yin. Os olhos de Wang Lin brilharam como uma tocha e seu sentido divino circulou a fornalha. Depois de hesitar por um momento, seu sentido divino correu para a fornalha sem qualquer resistência. No entanto, no momento em que seu divino entrou, um estridente agudo de uma mulher saiu de dentro. Esse som era extremamente estranho, era impossível ouvir com os ouvidos e só podia ser ouvido com o sentido divino. Estava cheio de intenções de matar enquanto se precipitava como uma tempestade. Quase fez o sentido divino de Wang Lin entrar em colapso. O corpo de Wang Lin estremeceu e ele recuou alguns passos. Seu rosto ficou ligeiramente pálido, mas seus olhos brilharam intensamente. Wang Lin olhou para a fornalha e disse lentamente, vou ficar aqui alguns dias. Você pode sair primeiro. Taxian ponderou em silêncio e então ergueu a cabeça para olhar para Wang Lin. Aí depois de hesitar por um momento, ele perguntou, você está realmente um celestial? Wang Lin desviou o olhar e olhou para Taxian. Quando Taxian pediu para liderá-lo sozinho, ele já percebeu que Taxian tinha uma pergunta para ele. Wang Lin silenciosamente e calmamente olhei para Taxian. Taxian revelou uma expressão amarga e sussurrou, na minha infância, sempre ouvi dos mais velhos que éramos escolhidos pelos celestiais.
Devíamos passar nossas vidas servindo aos celestiais. É a honra do meu clã. Esta honra era a única crença em meu coração enquanto eu crescia. Não sou só eu, mas quase todos que cresceram no clã. No entanto, à medida que fui crescendo, fui descobrindo que isso não era verdade. Ninguém tinha visto um celestial além disso já de celestial no templo. De vez em quando, a misteriosa fornalha em que meu clã guarda cuspia névoa. As coisas que saíram da névoa matariam meu clã. Sofri pesar e indignação com a morte de cada um dos membros do meu clã. Comecei a questionar se os celestiais existiam. Mesmo até hoje, eu, Tak-chan, ainda não acredito que os celestiais existam. Se eles realmente existem, por que se esqueceram de nós por tantos anos? Wang Lin ponderou em silêncio. Quando ele ouviu o velho afirmar que eles eram o clã imortal escolhido, ele teve um palpite. O clã imortal escolhido. O clã imortal abandonado. Uma escolha para abandonar. Diga-me, existem celestiais neste mundo? Você é celestial? Tak-chan ergueu a cabeça e olhou para Wang Lin. Sua voz estava muito baixa, mas teve um impacto mais forte do que um rugido. Wang Lin calmo e lentamente disse, eu não sou um celestial. O corpo de Tak-chan estremeceu e a amargura em seu rosto ficou ainda mais forte. Pode haver celestiais ao redor, mas o reino celestial desmoronou há muito tempo. O olhar de Wang Lin pousou na misteriosa fornalha. Yin. Tak-chan deixou escapar um sorriso miserável ao dar alguns passos para trás e murmurar, com certeza, eu estava certo. Celestiais. Não há celestiais. Meu clã tomou a decisão errada de proteger este lugar todo esse tempo. Wang Lin olhou para a misteriosa fornalha Yin e perguntou lentamente, o que há dentro desta fornalha? Tak-chan murmurou, não sei. Os registros do clã dizem que, incontáveis anos atrás, o rei celestial Karefri trouxe meu clã para o corpo da besta etérea para proteger esta misteriosa fornalha Yin até que ele retornasse. Como faço para sair deste lugar? Wang Lin desviou o olhar. Tak-chan respirou fundo e sorriu com raiva. Não há como sair. Este lugar está completamente selado. Eu tentei encontrar uma maneira de sair daqui para encontrar os celestiais, mas falhei. Este céu tem um limite, mas não consigo ultrapassá-lo. Fora das rachaduras da parede de carne, é um vazio sem fim. Os olhos de Wang Lin se estreitaram e ele perguntou, o que disse o Jade Celestial daquela época? Não consigo ver. Ninguém foi capaz de ver o que está dentro. Nenhum entre os incontáveis membros do clã que morreram foi capaz de ver o conteúdo. Tak-chan gradualmente se recuperou do choque. Wang Lin franziu a testa. Depois de refletir um pouco, ele deu um passo à frente e pressionou a mão contra a misteriosa fornalha Yin. Seu sentido divino penetrou mais uma vez. Em quase um instante, aquele estridente que podia penetrar o sentido divino apareceu mais uma vez. Desta vez, foi sempre mais intenso do que antes. Imediatamente penetrou o sentido divino de Wang Lin e ecoou em sua mente. Wang Lin se concentrou em usar a energia original para proteger sua alma original e começou a resistir ao estridente. Esse som se tornou ainda mais intenso em sua mente. No final, a força penetrante atingiu seu pico. A expressão de Wang Lin empalideceu quando ele retraiu a mão e seu corpo se retraiu. Cada passo que ele recuava fazia o chão tremer e deixava uma pegada profunda. Só depois que ele recuou 7 passos sua expressão se recuperou. Depois de soltar um bufo frio, ele avançou e chegou próximo à boca da fornalha. Quando ele olhou para dentro, viu que estava completamente escuro lá dentro. A névoa negra ao redor emitia uma aura fria. O olhos se iluminou e sua mão se ergueu no ar. O trovão em seu corpo disparou, formando uma bola de trovão em sua mão. Ele o jogou no topo da fornalha. A bola de trovão pousou na boca da fornalha com um estrondo. No entanto, neste momento, a névoa negra se juntou e devorou a bola do trovão. Wang Lin gritou, explodam. Um estrondo abafado ecoou com o colapso da bola de trovão e a névoa negra foi empurrada para fora. Os olhos de Wang Lin brilharam como se seu olhar pudesse penetrar na névoa negra e ver o fundo. Havia uma pequena matriz de transferência dentro. A névoa negra se moveu e cobriu a matriz de transferência. Então a névoa negra rapidamente se condensou e assumiu a forma humana. Era uma mulher, mas seu corpo era formado pela névoa, então era impossível ver como ela era. No entanto, depois que ela apareceu, ela imediatamente saiu. Havia uma névoa negra sob ela quando ela disparou e soltou um grito. Desta vez, o grito não foi apenas direcionado à alma de origem, também pode prejudicar a carne.
O grito foi tão forte que quase se tornou sólido quando disparou em direção ao Wang Lin. Taxian não estava longe, então ele também foi afetado. Seu rosto ficou pálido, seus olhos escureceram e ele subconscientemente recuou. Ele não tinha uma alma trovão mutante, então sua alma original foi ferida. Wang Lin recuou sem hesitação, mas ainda estava afetado. Sua expressão ficou pálida e sangue saiu de sua boca. Ele agarrou Taxian e voou diretamente para a saída. A sombra da mulher de dentro da furnace os perseguiu. Ela era muito rápida, então os alcançou em um instante e soltou outro grito. Houve um lampejo de intenção assassina nos olhos de Wang Lin enquanto ele cuspiu um bocado de sangue essencial. A névoa de sangue correu em direção à sombra da mulher. Wang Lin gritou, selo. A névoa de sangue se transformou em muitas restrições e imediatamente grudou em seu corpo, formando um grande selo. Ao mesmo tempo, os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele apontou para o vazio. O Karma Whip apareceu de repente e açoitou impiedosamente a mulher. A sombra da mulher deixou escapar um gemido miserável. Ela recuou alguns passos, mas imediatamente correu para frente mais uma vez. Seu corpo se espalhou em 9 fios de gás preto que dispararam em direção ao Wang Lin como flechas. Wang Lin franziu a testa enquanto continuava a recuar. Desta vez ele chegou na porta e jogou Taxian para trás. Ele apontou entre as sobrancelhas e o terceiro olho imediatamente se abriu. Então uma luz vermelha cercou a entrada. Sob a luz vermelha, os 9 níveis de gás preto imediatamente começaram a se dissipar. Em seguida, eles rapidamente se fundiram novamente e foram capazes de ignorar completamente a luz vermelha do terceiro olho enquanto avançavam rapidamente em direção à saída. O velho na saída já tinha visto a G preta. Sua expressão mudou muito e, sem o comando de Wang Lin, sua mão começou a formar Eaus. A planta entre suas sobrancelhas começou a piscar rapidamente e depois ficou impressa na porta. A grande porta começou a fechar lentamente com um estrondo alto. O grito agudo da mulher veio imediatamente de trás da porta. O corpo do velho tremia enquanto ele tossia sangue e todo o seu corpo desanimava. No momento em que a porta estava prestes a fechar, a mulher estava prestes a sair. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele abriu sua bolsa e tirou a escova celestial. Ele imediatamente deu 6 golpes e eles dispararam como raios de espadas que se bloqueavam na frente da mulher que atacava. Houve um grande estrondo e a sombra da mulher fez uma pausa. Nesse momento, a porta se fechou e bloqueou seu grito. Taxian ficou extremamente chocado com isso. Ele olhou para a porta e seu couro cabeludo estava dormente. O que é aquilo? O espírito da misteriosa fornalha Yin. O ancestral do Shozen Imortal Clã limpou o sangue do canto da boca e revelou uma expressão complexa. A expressão de Wang Lin era sombria e ele se sentou. Vocês dois, saiam. Não deixe ninguém chegar a menos de 1000 pés daqui. O velho ponderou em silêncio. Depois de um momento, ele acenou com a cabeça respeitosamente. Então ele e Taxian se transformaram em um raio de luz e voaram para longe. Wang Lin olhou para a porta. Quando o velho abriu a porta, ele viu claramente o velho usar a tatuagem entre as sobrancelhas. Esta tatuagem era claramente a tatuagem de sua vida. Enquanto ponderava, Wang Lin deu um tapa em sua bolsa de contenção. Quando ele ainda estava no planeta Suzaku, ele obteve muitos crânios do clã imortal abandonado. Houve um flash de luz e vários crânios apareceram diante dele. Havia uma tatuagem complexa em cada crânio. Depois de dar uma olhada mais de perto, Wang Lin os guardou. Então seus olhos brilharam e ele olhou para o céu. O céu estava azul, mas com o olhar de Wang Lin, ele podia ver vagamente que na borda das nuvens brancas, a parede de carne ainda estava lá. Se este lugar é realmente selado, então como fui enviado para cá? Este lugar não é amigável. Tenho que encontrar uma maneira de sair o mais rápido possível. Mas embora seja perigoso aqui, também é o melhor lugar para se esconder. Wang Lin ponderou enquanto dava um tapa em sua bolsa e um item voou para fora. Este item tinha cerca de 45 metros de comprimento e 12 metros de largura. No momento em que apareceu, emitiu uma aura terrível. Havia incontáveis espinhos neste item que davam uma sensação de ferocidade. Se alguém olhasse para ele, sentiria um traço de medo. A terceira carruagem de guerra matadora de Deus. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 808, 7 tatuagens. Capítulo 808, 7 tatuagens. Capítulo 808, 7 tatuagens. Este foi o último Godlain Geo Wang Lin Tin e também o mais forte.
O objetivo disso era produzir um tesouro forte o suficiente para matar um deus. Houve uma pressão chocante vindo do Godlying Chariot diante dele. Os espinhos saindo da carruagem deram uma aura antiga. Sua aparência feroz foi o suficiente para causar medo no coração das pessoas. Naquela época, Wang Lin quase desmaiou de enfrentar a pressão. Ele não se atreveu a usá-lo e apenas usou o feitiço herdado para selá-lo. No entanto, agora mesmo Wang Lin estava em pé ao lado do Godlying Chariot. Nessas centenas de anos, Wang Lin cresceu muito. Depois de fechar os olhos, Wang Lin os abriu um momento depois e seus olhos brilharam. Suas mãos formaram selos e sua boca falou algumas palavras complicadas. Em seguida, sua mão esquerda foi colocada em seu pulso direito. Um flash de luz negra se formou na mão direita de Wang Lin e então ele o pressionou na carruagem de guerra exterminadora de Deus. A luz negra pousou no Godlying Chariot e o carro absorveu a luz. Uma pressão ainda mais poderosa irrompeu de repente da carruagem de guerra. Todos os espinhos emitiram uma luz negra e eles se fundiram. Essa luz negra era muito forte, como se envolvesse o mundo. A luz negra se fundiu diante dos olhos de Wang Lin e formou 7 runas cintilantes. Olhando para as 7 runas dentro da luz negra, Wang Lin relembrou as palavras deixadas pelo criador da carruagem de guerra exterminadora de Deus. O terceiro Godlying Chariot é extremamente poderoso e está fora das minhas expectativas. Se o usuário desta carruagem puder utilizar todo o seu poder, pode facilmente matar um deus celestial. No entanto, está incompleto. Requer mais 3 materiais: Mysterious Mystery Wing, Underworld Culture e Wood Celestial Butterfly Soul. Lamento não poder encontrar essas 3 coisas. Eu, meu sucessor, encontro esses itens e alivia meu pesar. Para fazer a terceira carruagem reconhecer um dono, você deve fundir-se com as 7 runas e refinar em seu tesouro, vinculado à vida. Só então o efeito real pode ser usado. Do contrário, mesmo se você se fundir com as runas, não poderá usar todo o seu poder. Sucessor, por favor, escolha a si mesmo, escolha com cautela e cuidado. A expressão de Wang Lin estava calma. Quando ele viu pela primeira vez, ele não levou a sério. Havia um tesouro que precisava ser cuidadoso e ainda mais cuidadoso ao refinar. Esse era o tesouro ligado à vida de alguém. Se o sentido divino impresso for apagado de um tesouro normal, isso causaria no máximo um dano, mas a pessoa não morreria. Mesmo os tesouros que foram nutridos na alma de origem de uma pessoa são os mesmos. Embora um fosse gravemente ferido, se fosse destruído, ainda não mataria o usuário. O fragmento e as espadas que Wang Lin tinha eram todos assim. No entanto, era um tesouro ligado à vida. Então, uma vez que o tesouro fosse destruído, do lado leve a pessoa ficaria gravemente ferida e sua alma de origem se dividiria. Do lado mais sério, alguém simplesmente morreria. No entanto, mesmo sendo este o caso, ainda havia muitos cultivadores que refinavam tesouros ligados à vida. Isso acontecia porque depois que um tesouro era vinculado à vida, o poder do tesouro aumentava várias vezes e a força do tesouro aumentava conforme o nível de cultivo do cultivador aumentava. Wang Lin vira GS tão finos em registros antigos. Nos tempos antigos, havia um cultivador que usava uma espada voadora comum como seu tesouro ligado à vida. No entanto, conforme seu cultivo avançava, o mesmo acontecia com o poder da espada voadora, até atingir um grau inimaginável. Este terceiro Godlying Chariot não é o mesmo que os 2 anteriores. Wang Lin olhou silenciosamente para as 7 runas. Sua mão direita tocou sua bolsa de contenção e o bicho mosquito voou para fora. Fazia muito tempo que essa besta não saía. Depois que saiu, soltou um rugido e imediatamente soltou uma rajada de vento. Em seguida, circulou ao redor da área e ficou muito animado. Depois da fera mosquito, foi o sapo trovão. O sapo trovão saiu da bolsa e pousou no chão. Seus olhos revelaram um humor preguiçoso e ele mentiu lá, sem vontade de se mover. Depois de libertar as 2 bestas, Wang Lin ponderou um pouco e sacou a espada celestial. Ele sacudiu a espada e Shu Ligon foi ejetado da espada. Shu Ligon estava prestes a bajular Wang Lin, mas foi imediatamente interrompido pelo olhar de Wang Lin. Wang Lin disse calmamente: "Vou refinar um tesouro. Não deixe ninguém chegar a menos de 1000 pés." Shu Ligon rapidamente acenou com a cabeça enquanto batia no peito e dizia com uma expressão leal: "Mestre, fique tranquilo. Se alguém vier, a menos que pise no meu cadáver,
não será capaz de chegar perto de você. Eu, Shuligo, passei minha vida lutando pela lealdade, vivo pela lealdade. Ninguém pode se comparar a eu, Shuligo. Vendo Wang Lin à sua frente, Shuligo rapidamente ficou quieto e recuou. Gai levou alguns olhares em Wang Lin, e depois de determinar que Wang Lin não estava mais prestando atenção nele, ele pensou, parece que eu não tenho praticado minha lisonja bastante ultimamente e eu não estou falando tão naturalmente como estou acostumado. Caso contrário, este demônio não teria franzido a testa depois de apenas algumas linhas. No futuro, eu tenho que obter algumas boas práticas. Essa habilidade é minha maior arma. Mesmo se eu escapar no futuro, essa habilidade ainda pode ser útil. Shuligo tomou uma decisão enquanto vagava pela área e murmurou algo que ninguém pôde ouvir com clareza. No entanto, se alguém se aproximasse o suficiente, eles ainda ouviriam parte do que ele estava dizendo. O feitiço do mestre é incrível, como o de um verdadeiro celestial. O pequeno Shuzi realmente te admira. Nossa, essa habilidade faz do Master um pioneiro. Eu realmente admiro. O que é isso? Isso. Esse é o poder do tesouro do mestre. Mestre, você é o cultivador mais poderoso que o pequeno Shuzi já conheceu. Seguir você foi a melhor decisão que tomei na minha vida. Conforme Shuligo murmurou, seus olhos gradualmente brilharam mais e ele se tornou ainda mais fluente. Enquanto o mosquito voava, ele passou por Shuligo e ouviu um pouco do que ele estava dizendo. Realmente não entendia, mas não podia deixar de ficar curioso. Ele voou internamente por Shuligo apenas para ouvir um pouco mais. Depois de libertar a besta mosquito, a besta do trovão e Shuligo, Wang Lin colocou algumas restrições para baixo. Só então ele relaxou um pouco enquanto olhava para a carruagem de guerra e colocava a mão direita entre as sobrancelhas. Sua alma de origem voou e voou em direção à carruagem de guerra. Depois que sua alma original voou, ela se transformou em um antigo dragão do trovão e foi em direção à carruagem de guerra. Depois de chegar perto, a alma original de Wang Lin circulou a carruagem. Então, um momento depois, ele abriu a boca e devorou uma runa. Uma força violenta apareceu dentro da alma original de Wang Lin enquanto a runa rugia dentro dele. Um momento depois, uma força no corpo de Wang Lin comprimiu impiedosamente a runa. No entanto, a runa era muito tenaz. Em vez de desabar, explodiu com uma força ainda mais forte. Se Wang Lin ainda estivesse no estágio ascendente, sua alma de origem não teria sido capaz de suportar isso. Ele teria acabado em um impasse tentando usar essa força para baixo. No entanto, agora mesmo Wang Lin bufou e uma série de explosões veio de sua alma original. Cada explosão fazia com que o poder do trovão dentro de sua alma de origem aumentasse uma vez. Em um instante, o trovão em sua alma de origem já era extremamente poderoso e colidiu diretamente com a runa que ele engoliu. Houve um grande estrondo quando a runa que estava resistindo entrou em colapso. Assim que entrou em colapso, um trovão ainda mais poderoso atingiu os fragmentos da runa. Uma série de estrondos ecoou na alma de origem de Wang Lin. Depois de um tempo, a runa se dissipou completamente e se fundiu com a alma original de Wang Lin. Wang Lin usou menos do que o tempo que leva para queimar metade de um bastão de incenso para absorver a primeira runa. Seus olhos estavam calmos enquanto ele se movia para proteger a segunda runa e a devorou. Esta runa era muito mais forte do que a primeira, mas com a alma original de Wang Lin, ele ainda a refinou completamente. No entanto, desta vez usou o tempo que levou para queimar um pedaço de incenso. Ele não parou. Seu Issin se iluminou e desta vez ele engoliu a terceira e a quarta runa juntas para refinar. Depois de uma hora, o misterioso poder da terceira e quarta runas estava dentro da alma de origem de Wang Lin. Então, a quinta runa foi devorada pela antiga alma Thunder Dragon de Wang Lin. Quando foi devorado, ele imediatamente liberou uma força violenta que se espalhou pela alma de origem de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e seu corpo se enrolou. O trovão encheu sua alma de origem enquanto ele continuava a gerar um trovão que atingiu a runa. O raio do trovão bombardeou a runa na alma de origem de Wang Lin. Desta vez, foram 2 horas antes que aquela força misteriosa se fundisse completamente com a alma original de Wang Lin. A alma de origem de Wang Lin estava um pouco turva agora. Então ele voltou para seu corpo e começou a se recuperar. O tempo passou. Em um piscar de olhos, 5 dias se passaram. O corpo de Wang Lin não se moveu e sua alma de origem se recuperou gradualmente. Nestes 5 dias, Taxan e o Ancestral vieram aqui 2 vezes com um grande grupo de membros do clã. Os uivos da besta mosquito,
O trovão do sapo trovão e a expressão diabólica de Shu Ligon fizeram com que eles não ousassem andar a menos de 1000 pés, então eles vagaram do lado de fora. Shu Ligon olhou para o Shozen imortal Selan e lambeu seus lábios. Isso o fez lembrar o passado feliz quando eles estavam no planeta Kingling. Tentado por tudo isso, ele não aguentou mais e tentou atrair algumas das pessoas no limite para dentro. No entanto, ninguém no Shozen imortal Selan prestou atenção nele. Todos ficaram chocados quando viram o Godlain Guachariot e começaram a conversar entre si. Porém, nem mesmo o Ancestral, a pessoa mais experiente aqui, sabia o que era. No entanto, a pressão da carruagem de guerra matadora de Deus fez suas mentes tremerem. Neste dia, Wang Lin abriu os olhos e apontou a mão direita entre as sobrancelhas. Sua alma de origem voou mais uma vez em direção ao Godlain Guachariot. Quando ele chegou a 30 metros dele, houve um grito de fora da área de 300 metros. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 809. Este humilde clã inferior. Capítulo 809. Este humilde clã inferior. Capítulo 809. O clã inferior deste humilde, uma antiga alma com origem no dragão, era muito surpreendente aos olhos dessas pessoas. Quando o ancestral olhou para a alma original de Wang Lin, seus olhos revelaram um olhar complexo. Ele soltou um suspiro enquanto caminhava para a frente e apertava as mãos. Superior. Celestial superior, este humilde gostaria de perguntar. Wang Lin não olhou para o velho. Ele chegou ao lado da carruagem de guerra. Depois de encarar a sexta runa por um momento, Wang Lin a devorou sem qualquer hesitação. Então ele devorou diretamente a sétima runa também. Esta cena fez com que os olhos de todos se estreitassem e todos olhassem mais de perto. Nesse momento, os olhos de Shu Ligon se voltaram. Ele imediatamente voou no ar, apontou para os membros do clã imortal escolhido e gritou: "Meu mestre está refinando um tesouro. A menos que você pise no meu cadáver, você não pode dar nem meio passo nesta área." Essas palavras foram cheias de força, especialmente dada a expressão de Shu Ligon de que ele preferia morrer do que deixar alguém perturbar seu mestre. Ele exalava uma aura poderosa que se espalhou como uma tempestade. O ancestral rapidamente recuou alguns passos e disse respeitosamente: "Não, iremos a menos de 1000 pés. Só temos algumas perguntas." Antes que o velho pudesse terminar de falar, Shu Ligon gritou: "Calhe a boca. A menos que você pise no meu corpo, você não pode incomodar meu mestre nem um pouco. Minha vida inteira foi dada a mim pelo mestre. Foi o mestre quem me salvou do abismo. Foi ele quem me ensinou feitiços e me permitiu ganhar minha herança. Foi meu mestre quem me deu meu poder atual. Se você quiser perturbar meu mestre, eu, Shu Ligon, nunca permitirei." As palavras de Shu Ligon estavam cheias de emoção e seus olhos revelaram uma expressão que mostrava que ele enfrentaria qualquer um, por mais forte que fosse, se eles fossem machucar seu mestre. Ele estava até desejando morrer sem franzir as sobrancelhas. Ele foi um herói. O corpo do ancestral tremia. Essas palavras tinham outro significado quando entraram em seus ouvidos. Na verdade, todo o seu clã era servo dos celestiais. Esta pessoa sabe o significado de lealdade, e meu clã também entende isso. O velho olhou para Shu Ligon com respeito e pensou: não esperava que esse espírito fosse tão leal. O celestial superior tem sorte de ter alguém tão leal. Takshan ficou ao lado do velho enquanto ele olhava para Shu Ligon. Ele se sentiu muito complicado sobre este assunto. Não é que meu clã não seja leal, mas as pessoas pelas quais éramos leais nos abandonaram. Ao contrário desse espírito, que tem alguém a quem vale a pena ser leal. O show de Shu Ligon foi muito animado, mas foi completamente ignorado por Wang Lin. O trovão encheu a alma original de Wang Lin e bombardeou as duas últimas runas. Eles estavam passando pela fase final de refino. Enquanto o estrondo do trovão ecoava dentro de sua alma original, uma das runas começou a desmoronar. Isso não aconteceu instantaneamente, mas foi um processo contínuo. Durante este processo, o Godlain Guachariot sob a alma original de Wang Lin emitiu uma luz negra que estava gradualmente se tornando mais intensa. No final, era como se pudesse devorar luz. Sob o flash de luz negra, quando as pessoas olhavam para Wang Lin, suas mentes tremiam. Esta cena despertou grande choque nos membros do clã Shozen Imortal. Eles não conseguiram se acalmar. Shu Ligon ainda agia com retidão. Enquanto os outros não estavam olhando, ele deu uma espiada em Wang Lin e pensou: o que há de tão bom nisso? Seu avô Shu também pode fazer isso.
Apenas runas devoradoras, eu até devoro pessoas. Shuligon estava cheio de desdém, mas seus olhos mostravam apenas respeito. Seu rosto estava cheio de admiração e seu corpo tremia. Olhando da superfície, ele parecia um cervo leal que ficou animado devido ao feitiço de seu mestre. Quando Tashan viu a expressão de Shuligon, ele soltou um suspiro e seu coração ficou ainda mais complicado. Quanto ao ancestral, ele secretamente acenou com a cabeça e sentiu que a lealdade de Shuligon era muito respeitável. Na verdade, esses membros do clã imortal escolhido viveram aqui sem contato com ninguém de fora por muito tempo. Embora não fossem estúpidos, não podiam ser comparados a Shuligon. Shuligon era muito esperto e bom em se adaptar às mudanças. Seus quase 1000 anos de experiência lhe permitiram refinar ainda mais suas habilidades. Se alguém pudesse ver facilmente através dele, então ele não seria Shuligon. O tempo passou lentamente. Depois de várias horas, a alma original de Wang Lin repentinamente se moveu e o som do trovão dentro de sua alma original se intensificou repentinamente. Quando o estrondo atingiu o pico, parou de repente. Os olhos da alma de origem de Wang Lin brilharam intensamente e as 2 runas finais foram absorvidas. Agora, havia uma decisão muito importante colocada diante dele. Devo refiná-lo em meu tesouro ligado à vida. Enquanto Wang Lin ponderava silenciosamente por um momento, as 7 runas se fundiram para formar uma runa única perto de seu peito. No momento em que a runa apareceu, a luz negra se juntou da carruagem de guerra e ficou impressa no peito de Wang Lin. Godlain Chariot, lançamento de selo. Esta mensagem de sentido divino espalhou-se como um trovão e toda a luz negra pareceu entrar no corpo de Wang Lin. Então os incontáveis espinhos começaram a piscar e uma sombra ilusória rapidamente se formou. Esta era uma fera com quase 300 metros de altura. No momento em que apareceu, ele soltou um rugido e as expressões de todos os membros do clã imortal escolhido empalideceram. As plantas entre suas sobrancelhas piscaram rapidamente e todos eles não puderam deixar de recuar. Apenas aqueles poucos com cultivo poderoso foram capazes de ficar parados um pouco antes de terem que se retirar involuntariamente também. Todos os cabelos do mosquito se arrepiaram e ele soltou uma explosão de rugidos. Da mesma forma, a barriga do sapo trovão inchou enquanto ele preparava seu feitiço mais poderoso. Apenas Shuligon ainda lutava para gritar, a menos que você pise no meu cadáver. No entanto, antes que pudesse terminar, a grande fera virou a cabeça e olhou para Shuligon. Shuligon ficou tão apavorado que engoliu a segunda metade da frase. Seu avô Shu tem a herança do antigo espírito da espada. Assim que terminar de absorvê-lo, vamos ver quem vai ficar com medo. Embora Shuligon anteriormente amaldiçoado, ele rapidamente recuou. Ele era muito rápido, então estava longe em um piscar de olhos. A expressão de Wang Lin era neutra enquanto ele olhava para a besta à sua frente. Sua alma original voou de volta para seu corpo e então seu corpo voou para o ar. Quando a besta da alma soltou um rugido, ela desviou, olhar e olhou para Wang Lin antes de correr. Foi muito rápido. No momento em que se moveu, já estava diante de Wang Lin e tentou devorar Wang Lin. Os olhos de Wang Lin ficaram calmos e ele não recuou. Em vez disso, quando a besta se aproximou, ele disse suavemente, colapso. Houve um estrondo e a besta da alma desmoronou em incontáveis fragmentos que encheram a área, mas imediatamente se reformou. Seus olhos estavam cheios de ódio e ele soltou outro rugido antes de atacar Wang Lin novamente. A voz de Wang Lin estava calma e ele disse mais uma vez, colapso. Desta vez, assim que a besta da alma saiu e soltou um rugido, seu corpo entrou em colapso. Após a fusão com as 7 unidades, se você o refinar como um tesouro vinculado à vida, poderá controlá-lo naturalmente. No entanto, se você decidir não refiná-lo como um tesouro vinculado à vida, as 7 runas podem ser usadas para derrubar a besta da alma 7 vezes. Isso lhe dará 7 chances de fazer a besta da alma se render. Se a besta da alma ainda não cedeu depois de 7 vezes, então você deve refiná-la como um tesouro ligado à vida, ou então será impossível usar este tesouro. Essas palavras do Jade Celestial apareceram na mente de Wang Lin. Depois que a besta da alma entrou em colapso 2 vezes, seus olhos se tornaram ainda mais ferozes. Ele soltou um rugido violento e então seu corpo se reformou e saiu correndo mais uma vez. Desta vez, seu corpo se dividiu em inúmeras partes e atacou Wang Lin por todos os lados. Wang Lin franziu a testa ligeiramente. Ele era uma pessoa muito cruel e decidida. Após 1000 anos de cultivo, ele desenvolveu sua própria maneira de fazer as coisas.
Era óbvio que a besta da alma ainda não havia se rendido porque ele não a machucou o suficiente. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele disse calmamente: colapso. 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 Depois que essas 3 palavras foram ditas, a besta da alma correndo imediatamente entrou em colapso e foi empurrada para trás. Então, imediatamente depois, ocorreu o segundo colapso. Um gemido miserável veio de dentro do colapso e, neste momento, outro colapso ocorreu. Os 3 colapsos contínuos enviaram a besta da alma a uma dor inimaginável. Se o colapso não fosse contínuo, ele ainda poderia suportá-lo, mas esses 3 colapsos contínuos fizeram com que o medo aparecesse em seu coração. No momento em que o medo apareceu, seu corpo começou a se reformar e houve alguma hesitação. Nesse momento, os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele disse calmamente: colapso. Com um estrondo, a besta da alma que tinha acabado de se reformar desabou mais uma vez. O medo que acabara de aparecer aumentou loucamente. No final, quase ocupou a besta da alma completamente. Seu corpo se reformou mais uma vez e seus olhos revelaram respeito. Já não se atreveu a resistir e baixou seu anúncio em rendição. O corpo de Wang Lin tremulou e deu um passo para o ar. Um momento depois, ele chegou em cima da cabeça da besta da alma. Ele mordeu o dedo e pressionou a marca especial usada para ativar a carruagem de guerra na cabeça da besta da alma. O corpo da besta da alma tremeu e começou a encolher. Wang Lin saltou e olhou para a besta da alma, que encolheu rapidamente. Um momento depois, ele se transformou em uma bola de névoa que tinha apenas o tamanho de um punho. Então rapidamente se tornou sólido como um casulo. Uma onda de sons de estalo apareceu e rachaduras apareceram no casulo até que finalmente desmoronou. Uma borboleta de 5 cores moveu suavemente suas asas e soltou um pouco de poeira de 5 cores ao voar para fora do casulo. Esta borboleta era muito bonita e os olhos de Wang Lin estreitaram. Nesse exato momento, a matriz de transferência na parte inferior da fornalha misteriosa brilhou e uma pessoa saiu. O corpo dessa pessoa tremeluziu antes que eles avançassem em direção ao portão. Ele apareceu perto do portão e saiu correndo. Este era um homem vestindo uma túnica azul e seus olhos estavam frios. O que um humilde servo deste reino está fazendo? Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 810. Asas da borboleta. 1. Capítulo 810. Asas do Butterfly. 1. Este homem de manto azul era de meia idade. Seus olhos estavam frios, mas tinham um brilho demoníaco. Seus lábios eram finos e ele emitia uma aura dura. Seu cabelo espalhado fazia parecer um demônio entre os celestiais. Ele saiu do portão do altar e voou no ar. Sua figura ainda não havia se solidificado. Se alguém olhasse para ele, eles ainda veriam o altar atrás dele. Wang Lin estava flutuando no ar, e atrás dele estava a borboleta que apareceu depois que o Godslayer War Chariot foi ativado. A borboleta bateu suavemente as asas para se manter à tona. Os olhos dos membros do clã imortal escolhido estavam cheios de cautela enquanto encaravam o homem de meia idade e se retiravam. Os olhos de Tashan estavam frios quando ele deu um passo à frente e gritou: "Quem é este?" O olhar do homem de meia idade vestido de azul mudou-se de Tashan e varreu os membros do clã imortal escolhido. Seu olhar finalmente pousou em Wang Lin e ficou sério. "Você não é daqui. De onde você veio?" A expressão de Wang Lin estava fria. Ele foi capaz de ver através do cultivo desse homem de meia idade de relance. O homem de meia idade estava no auge do estágio corporal Yang, um pouco acima dele. Nesse momento, Takshan franziu a testa e avançou com a direita primeiro. As tatuagens em seu corpo brilharam e se condensaram em seu punho direito enquanto ele socava o homem de meia idade. "Takshan!" gritou. "Quem é este?" "Arco." Os olhos do homem de manto azul revelaram desprezo. Era como se ele estivesse olhando para uma formiga quando olhou para Takshan. Ele ergueu a mão direita e apontou com um dedo. Uma ondulação apareceu com este dedo como centro e começou a se espalhar. Assim que Takshan se aproximou, sua expressão imediatamente ficou pálida. Ele podia sentir claramente um poder dentro de seu corpo que o impedia de se aproximar e atacar. Esse poder era extremamente poderoso, como se fosse um instinto profundamente gravado em seu corpo. Quando ele estava a 60 metros do homem de meia idade, Takshan não conseguia se aproximar. Seu rosto se revelou pálido enquanto todo o seu corpo tremia e grandes gotas de suor escorriam. Ele sentiu claramente que o poder que o impedia de seguir em frente vinha de suas próprias tatuagens. O poder das tatuagens fez com que ele não pudesse resistir.
Era como se ele tivesse conhecido seu inimigo natural. Não importa o quão forte ele se tornou, ele ainda não ousaria atacar o homem de meia-idade. Ele tinha um sentimento muito forte enquanto sua mente tremia. Era como se a outra parte precisasse apenas de um pensamento para fazer com que ele desmaiasse imediatamente. Tashan nunca havia sentido essa sensação em sua vida. No entanto, no momento em que esse sentimento apareceu, foi como se sempre tivesse existido. Foi algo que foi marcado na vida de todos os membros do clã imortal escolhido. Ele não resistiu. O corpo de Tashan estremeceu. Quando o olhar do homem de meia-idade pousou nele, ele ainda teve o impulso de se ajoelhar e adorar o homem de meia-idade. Porém, devido à sua própria dignidade, Tashan cerrou os dentes e parou esse sentimento vindo de sua alma e das tatuagens em seu corpo. Um grunhido de luta que era quase como um rugido saiu de sua garganta, e seus olhos estavam injetados. O que saiu de seu corpo não era mais suor, era sangue. Enquanto lutava, Tashan levantou os pés e deu mais um passo. Seu corpo estremeceu mais uma vez como se estivesse enfrentando o mundo. Este degrau apenas subiu e, antes que pudesse pousar, a visão de Tashan escureceu e ele tossiu com a boca cheia de sangue. Seu corpo não aguentava mais a força. Era como se uma grande mão invisível o pressionasse e o fizesse se ajoelhar. Duas correntes de sangue saíram de seus olhos. Seus olhos continham uma mistura de tristeza e obstinação, mas seu corpo não conseguia mais suportar. Ele só podia se ajoelhar. O homem de meia-idade zombou. Seu clã inferior ousa resistir à marca do escravo. Se não fosse pelo fato de que eu não queria te matar, você teria morrido com apenas um pensamento deste celestial. Agora deu fora. Foi como se o corpo de Tashan tivesse sido atingido por um punho invisível. Sons de explosões vieram de seu corpo quando ele foi jogado fora. Ele caiu no chão a mais de 300 metros de distância. Tashan lutou para se levantar. Seus olhos estavam cheios de um olhar implacável e assassino enquanto ele gritava: "Quem é você?" Nesse momento, não apenas Tashan, mas todos os membros do clã celestial escolhido respiraram fundo enquanto encaravam o homem de meia-idade. O que acabou de acontecer foi muito estranho e eles não puderam aceitar. O rosto do ancestral estava pálido quando ele olhou para o homem de meia-idade. Ele parecia se lembrar de algo e seu corpo começou a tremer. O olhar do homem de manto azul estava frio com um traço de orgulho quando ele disse calmamente: "Celestial, por que você ainda não está ajoelhado?" O ancestral do Chosen Imortal Clã deu um sorriso irônico e, neste momento, ele não duvidou das palavras do homem de meia-idade. Ele se lembrou de como os antepassados descreveram sua empolgação e respeito ao encontrar um celestial dos registros. Não havia necessidade de adivinhar a identidade dessa pessoa. Assim que você os conhecer, você saberá. Estas foram palavras deixadas além pelos ancestrais do clã imortal escolhido. O velho ainda não havia entendido. Ele confundiu esse entusiasmo e respeito com lealdade. No entanto, quando ele viu o celestial, de repente ele entendeu. Não posso deixar de ficar animado. Não posso deixar de ser respeitoso. O velho deu um sorriso miserável e se ajoelhou no chão enquanto sussurrava este humilde cumprimento celestial superior. Ele não foi o único a se ajoelhar. Os corações dos outros membros do clã imortal escolhido tremeram quando um homem de meia-idade os encarou. Havia uma força dentro de seus corpos que os fez ceder. Mesmo que morressem, mesmo que suas almas fossem despedaçadas, eles ainda teriam que ceder. Um por um, os membros do clã imortal escolhido se ajoelharam e abaixaram a cabeça. Um momento depois, havia apenas duas pessoas que não se ajoelharam, Wang Lin e Tashan. Tashan não se ajoelhou, pois já havia se ajoelhado uma vez. Desta vez, não importava quanto sangue saísse de seu corpo ou quanto a força invisível o pressionasse, ele lutou para não se ajoelhar. Sons de explosões vinham de dentro de Tashan e sangue espirrava por toda parte. Ele já havia se ferido em sua batalha com Wang Lin, então agora seu corpo não aguentava mais. Seus olhos estavam turvos, mas ainda revelavam um olhar inflexível. Wang Lin franziu a testa ao ver o que estava acontecendo. Ele foi capaz de obter muitas informações com isso. Seja o clã imortal escolhido ou o clã imortal abandonado, é óbvio que ambos são escravos dos celestiais. A marca do escravo torna todas as gerações futuras escravas dos celestiais. Esta é uma marca de escravo que foi colocada na herança de um clã, assim como a família de Li Yuan. Se não fosse pelo assunto com Li Yuan, Wang Lin não teria sido capaz de ver a imagem completa. Nesse momento, ele entendeu tudo claramente.
A marca do escravo é fundida com as tatuagens dos membros do clã Chosen Imortal. Essa marca de escravo é extremamente dominadora e muito mais poderosa do que a usada na família de Li Yuan. Afinal, aquele usado na família de Li Yuan só fazia sua família servir a um celestial. No entanto, essa marca de escravo é diferente. É muito provável que isso os faça se ajoelhar diante de todos os seres celestiais. Isso não é mais manipulação, mas escravidão completa. Isso torna todo o clã algo que pertence aos celestiais. Além disso, uma vez que existem membros do clã Chosen Imortal no planeta Suzaku, então é óbvio que há muito mais desses membros do clã. Os olhos de Wang Lin ficaram sérios quando uma ideia ousada entrou em sua mente. É provável que há incontáveis anos, antes do colapso do Reino Celestial, existisse um clã. Este clã era muito forte, forte o suficiente para enfrentar o Reino Celestial. No entanto, no final, eles foram derrotados pelos Celestiais. É até provável que todos os 4 reinos celestiais se juntaram para lançar um feitiço muito poderoso que transformou todas as gerações futuras deste clã em escravos dos Celestiais. Wang Lin só conseguiu suspirar ao olhar para os membros do clã imortal escolhido tremendo e ajoelhados no chão. O olhar do homem de manto azul pousou em Tashan. Ele então franziu a testa enquanto erguia a mão direita e apontava para Tashan. Um estrondo veio de dentro de Tashan e então uma grande quantidade de sangue jorrou de seus poros e ele ficou coberto de sangue. Ajoelhe-se e curve-se. A voz do homem de manto azul era fria. Os olhos de Tashan estavam sombrios, mas os dele tinham um olhar inflexível. No entanto, o poder da marca do escravo não era algo que ele pudesse resistir. Foi como se inúmeras montanhas tivessem se despedaçado sobre ele, enquanto seus joelhos se espatifavam ele se ajoelhava no chão. Nesse momento, o ambiente estava completamente silencioso. Shu Ligu voou para longe no momento em que percebeu que algo estava errado. Ele estava pensando se iria resistir ou se render se o demônio fosse derrotado. O bicho mosquito circulava no ar com um olhar fixo no homem de meia-idade. O sapo Thunder estava olhando de longe com um olhar frio e sua barriga estava saliente. O homem de manto azul estava olhando para Wang Lin, mas não fez nada precipitado. Ele tinha visto naturalmente através do cultivo de Wang Lin, e a borboleta ao lado de Wang Lin deu a ele uma forte sensação de perigo. Esta pessoa não é alguém deste clã humilde. Como ele entrou? Pela aparência de sua aura, ele não é um celestial. Quem é ele? Os olhos do homem de manto azul brilharam e ele não provocou Wang Lin. Em vez disso, sua mão esquerda pressionou o altar abaixo dele e o portão do altar se abriu. No momento em que o portão se abriu, fios de névoa negra saíram e se transformaram em horríveis bestas de névoa. A mulher de dentro da fornalha também saiu, mas ela não saiu do portão. Ela apenas olhou friamente para Wang Lin. No momento em que a besta da névoa apareceu, as expressões dos membros do clã imortal escolhido mudaram. No entanto, a força da impressão do escravo fez com que eles não pudessem se levantar. Foi quase um instinto que eles não puderam resistir. As bestas da névoa tomaram forma e rapidamente abriram os olhos. Seus olhares frios brilharam intensamente quando o homem de manto azul apontou para o chão. Essas bestas da névoa rapidamente correram em direção ao solo. Essa cena fez com que as pupilas de Wang Lin diminuíssem.